Bom dia, boa tarde, boa noite, Betelli. Bom dia, boa tarde, boa noite, Tom. Estamos aqui hoje com Caterine Berganton. a mulher que vai falar sobre o Corpo Explica. Será que você vai se identificar com as coisas que ela vai falar aqui, Betelli? Cara, ela deu uma olhada pra mim, parece que ela entrou na minha mente. Fiquei desvendado. Ela tava olhando os cantinhos, ver se era arredondado, se era bicudo. Ela vai explicar melhor sobre isso Eu daí. acho que ela viu que uma orelha minha é maior que a outra. Pode ser também. Curta aí esse podcast então com Caterine Berganton, Adriano Betelli e eu. Everton Moraes, você vai aprender muito sobre você e outros perfis através do corpo. Mas você vai aí, então que eu vou... Agora eu vou O Betelli tá de ressaca. Você tá de ressaca? Ele tá de ressaca. Vem cá. Pega um chocolate. Come um chocolate. Vai por mim, vai abrir. Eu já ia abrir, o Tom falou assim, deixa aí, depois a gente fala. Eu falei, entendi, tá bom. Então, tá. Ah, no meio Quem vai mostrar? No Quem meio vai nós pega e faz a publicidade. Copenhague, queremos vocês. Queremos vocês aqui. Bannerzinho, a Tom tá de TV. ressaca, velho. Tom bebe, O mano. Tom bebe. Nossa, esse cara, segunda-feira, o cara vai fazer churrasco. Olha pra Segunda-feira não é churrasco pra de... fisionomia dele, quem que é o cara Do- que faz domingo, né? churrasco? É ele, ó. Domingo não é churrasco Churrasco. de... Eu churrasco corri de ontem. cabeleireiro? Segunda? Não, fazer o churrasco no domingão à noite. É É churrasco de de quem não cabeleireiro, trabalha né? de segunda, né? Só cabeleireiro? Não sei. Ah, barbeiro, pessoal de estética. Pessoal que É, trabalha trabalho sábado. É. É, não vai fazer ontem. Quando você já bebeu, você dirigiu? Você agora... Não é minha, seu filho mal ficar sabendo. Sim, sim. Não, eu falo assim, eu tinha uma teoria, na verdade, de que as pessoas só dirigem mal bêbadas porque aprenderam a dirigir sóbrias. Então, mas você, Nossa! Você entendeu? Profundo. mas você já tampou o olho pra dirigir melhor? Não cheguei a fazer Vocês não isso. sabem do rolê, né? Pra Ó, dirigir ele mal. veio com essa. Ai, você tampa um olho. Eu falei, você já tá ruim. E quando com os começa a dois. dar uma bagunçada na visão, é porque um tá atrapalhando, o direito tá atrapalhando o ponto esquerdo. Cada um Aí tem você um tampa problema. um aqui, ó. Não, ele e você tem vai. problema. Você sabia que eu falava isso? Porque quando eu tirei faço aqui, eu ó. só ia trabalhar de carro nos dias que a gente ia fazer algum happy hour, alguma coisa assim. Porque era muito fácil pra eu ir de ônibus, então eu ia e voltava de ônibus, parava na porta e tal. Então eu só ia de sexta-feira ou quando a gente ia fazer balada. Então eu fazia uma perna sóbria, Uma perna. uma perna não sóbria. Ruim. Tem. Uma perna só. Então, pra mim, eu não via a diferença em dirigir de um jeito ou do outro. E por isso que eu percebi isso. As pessoas aprenderam. Eu tinha acabado de tirar a carta, então eu não era super craque. Então eu fui aprendendo meio sóbria, meio não sóbria. Meio tempo cada um. Tá gravando isso não. Tá legal. Não tá gravando isso não. Ainda não. Duda, a próxima vez você faz, você tá meio chapadão? Você vai dirigir, você começou a embaçar O os ideal é olhos. não dirigir, né? Na verdade. Sim. Ah, gente, Não, tem é. como. Você né? encosta e espera um pouquinho, respira, toma um negocinho. Mas eu fiz Isso, isso. o que eu fazia? Não mexia muito a cabeça, gente. Fica com a cabeça reta, Tá um bom, retrovisor aqui, um cara. aqui. Pô, mas eu pá. tava lá em Tupé, velho, o Mas asfalto. só Ah, o você bagulho tomar um de pouco de vinagre e passa o efeito. Vinagre? Vinagre. Ou entra numa cara. contramão. Eu entrei numa contramão Porque uma daí vez, você deixei o carro vomita. inteiro sóbrio. Eu entrei numa contramão, todo mundo, vu! Acordou todo mundo. Aí eles falaram que a gente passou a noite inteira, gastamos uma grana pra ficar todo mundo mal. Você deixou todo mundo bem 5 minutos. Falei, viu? Rapidão. Peguei uma contramão. Eu não acontece, tinha acontece. certeza que ali era mal. Acontece, isso aí é... Era perto da Juscelina, não era Você muito faz a próxima movimentado. vez. Alguém que tá embaçou, você vai aqui, ó. Não, nunca fiz isso. Não, isso daí é coisa Você de... fica só com uma mira. Tá doido. É verdade. Você já tá ruim com os dois, você vai tampar um. Você vai ver, então. Fala, Eric. Vamos lá. Meu cabelo. Como é que vai ser? Então me explica como vai ser, porque eu vim assim. É sim, vai ser assim. Mas vai ser É assim. isso mesmo. Tá vai ser valendo assim. já, ele tá gravando. Já tá gravando, inclusive. Ah, entendi. Então isso que eu tava falando. O podcast ficou tá registrado. gravando. É. Entendi. Então você, filho da Caterina, Quando ela falar pra você que não pode, Quando ela tiver vou fumado... te dar uma carta na manga pra quando sua mãe te dar uma bronca. Isso. Entendi. mas eu vou editar, eu tiro essa parte e deixo Deixa só pra mim. aham, eu Aí, sei. quando É, ele sabe por precisar. conta dele. É. Pra usar quando precisar, né? Que ninguém sabe sobre Caterina Berganton. Ela Ela ia- aprendeu E de aprender a bêbada. dirigir meio. Meia bêbada. Ela fez exame na Ah, cara. se ela ficava meio bêbada e ela tampar o olho bom, Aí ela tá Aí ela tá completamente bêbada. bêbada.
com essa teoria sua. Você vai ver, filho. Do olho. Você vai ver. Ficou loucão. Tá no passageiro, tampa um olho, tô vendo tudo retinho agora. É porque um atrapalha os olhos, assim, ó. Entendi. Vai ficando meio... Tá bom. Entendi. Nós vamos começar a fazer igual o programa de TV ou nós já vamos começar a fazer Nunca fiz programa abertura? na TV. Não, tem que fazer aquela abertura, tá? Não? Você vai fazer? Não Tá sei. bom. É que você não tá podendo O fazer. que é uma abertura? Ah, aquela tipo, olá, tá? Hoje estamos aqui. Não, essa não é a pegada. Não precisa, né? Não, só pra saber mesmo. Pra mim tá tudo A certo. falta é de vocês, gente. É, Eu bom vou dia, deixar boa tarde, aberto. boa noite, tchau. Você quer fazer já? Não. Cabeça? Não, acabei de fazer depois. Então tá bom. Mas É pra pra lá. gente saber. Não, ali nós vamos soltar no YouTube normal, igual Toba. você tá soltando. E Demorou. aí já vai. Já vai A ideia é um bate-papo, né? Tá É. filmando só eu Só ou tá tá filmando... filmando os Três. três. Nossa, bem aberto. Então é uma pode conversa, né? É, Não é tá. uma conversa aí, eu com a Não, então tá bom. falar. Fica tranquila, relaxa. Não, pra sair pra ser Não, melhor não. eu olhar assim pra algum lugar Mas se específico. caso não. você quiser olhar pra Pode olhar câmera, pra câmera. Não, tudo bem, eu Em posso, alguns mas é um momentos. bate-papo, né? Sim. Mas não tenho que olhar pra lá, não tem Não, que... é só você. Não é só eu, né? Que Exato. fica aquela coisa que tá falando É. com nada. Não. Tá aquela falando de com lá, nada. assim, né? E vem rasgando. Já começou então. Já tá valendo já. Já começou, inclusive. Não, O sábado. que vocês querem que eu fale? Queremos Quem sou que você, eu? que você dê o seu pitaco. Não, hoje, O meu pitaco. não tem nada de quem sou eu. Vocês querem saber que eu dei o pitaco no Nós quê? vamos falar sobre o corpo. Sou O pessoa. O corpo explica. Não, a base é o corpo explica, lógico, Certo. que é a formação dela. Então a gente tem que pegar nessa linha aí. Certo. O que você, geralmente quando a pessoa pega e fala assim, Catê, eu quero fazer um atendimento. Como que funciona? Pra fazer uma análise. A É, pessoa pra quer um fazer, atendimento já bem- sabe que você faz isso. Certo. Ela fala, Catê, eu quero fazer um atendimento de análise corporal. E aí? Tá bom. Então eu vou começar falando que assim, ó, análise corporal, pra que ela serve, né? Porque assim, por que essa pessoa chegou até mim? É como chegou, né? Exato, Também. por que ela chegou até mim, né? Essa é uma análise que a gente, a partir do formato do corpo da pessoa, consegue entender como é que o pensamento dela funciona, como é que a mente dela funciona. Então, como ela pensa, como ela sente e como que ela age, né, no mundo. Então, esses comportamentos, o corpo dela vai me dizer. Aí você vai me dizer assim, nossa, Ah, então o jeito que eu sei, nada a ver. nada a ver. Nada a ver, não Até é... mudou a postura. Não, é eu tô fazendo de gestual, propósito. é. Ah. De propósito. Não é gestual, não é assim, se eu sentei com a perna cruzada e o braço cruzado, né? Isso tudo você domina. O formato do corpo você Você não não domina. Então Pode ela até vai murchar a barriga. analisar a barriga até murcha, eu ia falar. Murchar ou não murchar não vai Não mudar vai o dar formato diferença. que eu procuro. Entendeu? Qual que é a pessoa que tem fogo nas ventas? Que fica assim, vai ter um fogo. Não É que tem hora que eu vou falar, às Fica vezes eu assim, ó. me movimento. Nunca vi, velho. Fica aqui, ó. Não é que pra impostar a voz, às vezes você dá uma Pra movimentação. impostar a voz, você É, rebola. não é rebola, é se ajeita na cadeira. Não é nada de rebola. E aí a pessoa quer entender isso dela. Quer entender Primeiro. dela. Então, assim, primeiro que as pessoas acham um pouco estranho, né? O que o corpo tem a ver com isso. E aí, na verdade, é porque a forma como a gente pensa, como a gente reage no mundo, foi formado lá na primeira infância, né? Enquanto a gente estava no útero da nossa mãe até mais ou menos 5 anos de idade. Isso deu pra gente, rapidamente, só pra entender, né? A pessoa passou, aquela criança, aquele bebê, passou por dores existenciais profundas, né? Em algumas situações dessas. E aí, pra sobreviver naquele mundo que era ruim, aquele sistema nervoso criou uma estratégia e deu pra mente dessa pessoa uma forma de pensar, sentir e agir. E essa mesma estratégia criou o formato no corpo que ajude essa criança nessa estratégia. Por exemplo, na estratégia de estar mais próximo das pessoas ou afastar as pessoas. Então, isso, tanto a mente quanto o corpo vai refletir. Então, quando a pessoa chega até mim, ela quer normalmente ou aumentar o seu autoconhecimento ou ela tem um problema que acontece recorrente na vida dela e ela nunca consegue resolver. Então, a gente vai conseguir entender não só qual é o comportamento da pessoa, mas o porquê que ela tem aquele comportamento. Por exemplo, não para em serviço nenhum. Coisas assim. Por exemplo, não para em serviço nenhum. Toda vez que eu começo a ficar bem de grana, acontece alguma coisa e eu
Começa de novo. Fico mal de grama. Ou eu quebro, ou o meu carro bate, ou eu sou assaltado, tudo acontece. Né? Reforços de crenças, né? Exatamente. Então, o porquê que isso é coisas que se repetem o tempo todo. Então, nunca consigo arrumar um namorado bom. Ou uma namorada boa. Sempre alguém que me engana, dedo podre. Ou alguém que me engana pra, sei lá, engana pra levar dinheiro, engana porque trai, engana porque já era casado e não avisou, sei lá. Sempre eu vou achar alguém que não é o cara certo. Então, não é o que eu desejo. Em qualquer área da vida, seja profissional, seja pessoal, coisas que se repetem é um comportamento seu. Você está buscando algo, ou você está tentando evitar algo que o seu corpo vai me dizer o que é. Claramente, facilmente, entendeu? Certo. E então aí, através da análise. Exatamente. É uma análise. Então, a pessoa que chegou a mim, ela tá ou com um problema para resolver, ou ela quer melhorar o autoconhecimento, quer se desenvolver e tudo mais. Então, aí como é que funciona a análise? A gente, é numa sessão de 1 hora. Então, primeiro eu vou pontuar, né? Eu vou analisar a pessoa em 6 partes do corpo. Então, eu olho o formato da cabeça, o formato dos olhos, da boca, depois tronco, quadril e pernas. Então, isso já demonstra já que não é murchar a barriga mesmo. Não, porque se é o formato do olho, não tem como esconder. E aí eu vou dizer que assim, ó, é formato, expressão e sensação. Então, quando eu vou pontuar, eu tenho uma ferramenta para fazer uma pontuação. Então, quando eu falo assim, o formato do olho, então eu falo assim, olha, agora olha pra mim que eu vou olhar o seu olho. Aí, tá vendo? Olha só, tem traço de caráter que aparece em determinados momentos, né? Ela já puxou alguma coisa tipo aí, caráter aí. Mas é isso mesmo, então eu vou olhar formato. Se é grande, se é pequeno, se é proporcional, se é amentoado, tudo mais. Vou olhar. Não vai olhar se é verde, formato, se é verde, se é azul, tanto faz, né? Tem bolinhas. Exato. Só que também a expressão e a sensação que o olho passa. Entendeu? E assim com cada um das partes do corpo que a gente analisa. Vai ser daquele é 43. Isso. Olhar de caça. E aí agora eu vou dar já uma coisa engraçada, né? Os olhos é uma parte do corpo que eu analiso 2 vezes. Eu analiso quando eu tô analisando o olho, então agora olha pra mim, se for presencial assim, se não olha na câmera e tal, vou pontuar. Eu pontuo, mas eu deixo ele lá. Porque a hora que você pede pra olhar pra você, a pessoa está montada pra olhar pra você. Sim. A hora que você fala, agora eu vou olhar o seu tronco, a pessoa relaxou. Desarma. Aí os olhos mostram, às vezes, coisas que não mostrou quando eu tava olhando pra ele. Caramba. Aí eu volto lá e faço... Vou olhar só pro tom. Eu falei, apareceu. Sabe, porque às vezes fica uma dúvida, tem ou não tem? Aqui, tem ou não tem esse traço? Fica na dúvida. Olha lá. A hora que você tem, não adianta esconder. Você tem. Mas então, na hora que você vai para outros lugares, o corpo relaxa. O corpo também é isso. Você fala assim, agora eu vou pro tronco. A pessoa parou reto. Para o mais confortável, tá bom. Quando você vai pra perna, às vezes aparece mais alguma coisinha, se você ficou na dúvida. Então, são essas 3 coisas. É o formato, a sensação e a expressão. Por isso que eu falo que assim, murchou a barriga. É uma forma de manipular inconsciente? A gente sempre tenta, né? Ela não vai descobrir. Não, mas isso que eu ia falar, mas olha que louco, né? Porque a pessoa vai buscar uma ferramenta de autoconhecimento. E aí ela manipula o teste. Ela natural, tenta, né? É manipular. É uma manipulação natural. É muito louco, né? Tipo assim, eu quero ouvir algumas verdades, o que eu sei, o que eu não sei, eu quero saber, mas também não quero que seja do seu jeito, tem que ser do meu. Mas eu não quero ser o mauzinho. Eu aceito. E né? sabe o que é? Quero ser A assim. nossa sociedade valoriza determinados comportamentos. Você também trabalha com perfil comportamental, sabe que não tem perfil bom ou ruim. Tem o que é adequado para cada situação. Todo mundo tem ponto forte e ponto fraco. Todo mundo vai ter coisa boa e coisa ruim. Só que tem determinados comportamentos que são mais valorizados. Então, se você tem um perfil comportamental que é baixo nesses comportamentos, as pessoas normalmente tendem a querer que fosse maior. Entende? Por isso que ela tenta acontece. burlar. Por isso que às vezes não é nem consciente. Não é consciente. Por isso que eu quis dizer. A pessoa tenta, tipo, É igual deixa quando eu ver se eu fala, passo vamos medir na sua prova. altura. Eu amonto. Então o pescoço, cabelo. o pescoço pegou aquelas mulheres que põem argola. É natural, cara. É natural. É a cultura do passar no teste, sabe? Passar na prova. Ser aprovada. Então eu preciso sair daqui bem. E o ideal é eu entender quem eu realmente sou, porque eu só preciso ser isso. Se eu entender quem eu sou, por que eu sou, eu consigo ser muito melhor e passo a deixar de lado aquelas coisas que eu fico dando murro em faca. Eu nunca vou ser excelente, aquilo nunca vai ser fácil pra mim. E eu podia focar naquilo que eu já sou muito boa, que me dá prazer, e viver muito potencializar mais aquilo. Isso eu acho muito legal. De tudo que é autoconhecimento, desenvolvimento,
É você entender o que você é forte e valorizar. E o que você não é forte, você vai delegar, você vai terceirizar. Porque às vezes a pessoa fica se matando para melhorar 1% numa área que para o outro é uma facilidade. E aí ela esquece daquilo que ela é realmente boa. Eu gosto muito desse tipo de pensamento. Da pessoa focar naquilo que ela faz bem, tem experiência, e aí o que ela não faz, dá um jeito de É aquilo que fazia com as crianças antigamente, né? Ah, ele é ruim de matemática. Aí Faz entrava na ruim de Kumon, matemática. entrava não sei o quê, e professor adicional. Perdia um atleta. Aí o cara era bom em arte. E aí perdia um É artista. muito isso. E aí, com a ferramenta do Corpo Explica, isso tem mais um agravante, que é assim, eu falei que cada traço de caráter se forma a partir de uma dor, certo? Esse sistema nervoso criou uma estratégia, e dessa estratégia ele criou um recurso muito forte daquele traço de caráter. Então todo traço de caráter veio de uma dor existencial profunda, mas ele desenvolveu um recurso muito forte. Certo. Se eu continuo tentando, e aqui a gente não está defendendo absolutamente que as pessoas não devem procurar se desenvolver, né? Claro. Tipo, eu não sou bom nisso, então deixa pra lá. Não é isso. Eu vou me desenvolver, mas tem coisas que me levam diretamente para essa dor. E quando eu vivo o tempo os gatilhos, todo né, reforçando essas dores existenciais que eu senti lá, revivendo essas dores, é quando eu começo a ter problemas de repetição na minha vida. Eu tenho problemas de relacionamento, tenho problemas profissionais, problemas com dinheiro, problema com tudo. Porque eu fico revivendo, estou num ambiente que eu fico revivendo essa dor. Então, se desenvolver naquilo que você não é muito bom é importante. Lógico. Mas Claro. entenda a sua linha. Você é uma pessoa muito mais metódico, de rotina, executor e muito pouco criativo. Não vai tentar ter uma profissão que seja somente criativa. Você não vai conseguir passar o dia inteiro criando. Não vai. Posso ser categórica. Não vai. Não tem esse negócio. Ah, mas a criatividade se aprende. Ok, se você não tiver quase nada do recurso de criatividade, você vai conseguir expandir isso um pouco. Você não vai conseguir fazer disso a sua vida. Esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Sim. Pode até entrar também naquela questão de inato e aprendido, né? O cara que tem uma... Não é inato, porque ele construiu nessa fase e etc. Mas aí chegar nos 30, 40 anos, aí ele quer aprender uma nova habilidade ou uma nova competência. Quer ser criativo. Aquela criança que continuou desde os 5, 6, 7 anos, ela tem uma competência muito diferente do cara que começa agora. Sim. Claro. Muito diferente. Claro. E aí... E habilidades, inclusive, né? É. A habilidade dela vai estar muito Sim, mais apurada por estar já... Não, é coisa simples. No meu caso, sim, eu gosto de falar, de aplicar. Né? De aplicar as coisas, de dar aula e etc. Você pede pra eu fazer uma planilha, mano. Ou um plano de aula, nossa, eu choro pra fazer. Eu choro, eu faço porque eu sou obrigado. E não é o melhor plano de aula. Mas eu não gosto de fazer. Não gosto. Colocar isso, tem que fazer isso, preparar, sabe? Não é o que eu gosto. Preparar o slide eu gosto. Mas sabe, aquela questão do Excel que... A rotina. Não vai. A rotina, Eu o me todo mato. dia a mesma coisa, os Eu me mínimos mato. detalhes, não tá no seu corpo. Não tá. Não tá eu no me seu corpo, mato, não tá na cara. sua mente. Olha lá, já tá... Aí eu boto você pra Fale trabalhar mais, no fale mais. financeiro. Aí eu boto você pra trabalhar no Nossa. financeiro. Aí acabou. Você Eu entendeu? dou nome Ai, pros não. relatórios. Financeiro que tá dando dinheiro, vai estudar. Eu dou nome Aí, pros relatórios. acabou. Você acha que eu ia ficar... Acabou. É isso. Ah, finanças é uma boa Sabe o que eu ia área. fazer? Eu ia abrir a porta. Fulano de tal, consultório 2. Ficar batendo. Eu ia fazer Não isso aí. ia conseguir. Não Não ia, consigo, né? velho. Não ia. Não consigo. Não gosto. Eu já tenho facilidade, mas pra dar aula eu já não sou muito chegado. Quer fazer meus planos Não de sou aula? muito chegado. E é aí Eu que faço. a gente diz. É aí que a gente diz. Você, então, Nossa, agora ficou meio pesado aqui. Pareceu um casal que tá. de casal, mas olha, Aí da KT fez Fala assim, mais ó. sobre ele. Quero entender, meu parceiro de Não, negócio. a KT fez assim, não, você sabe que você sabe que é isso mesmo que a gente propõe. Quando eu faço a análise, que aí eu dou essa devolutiva para a pessoa, explico como é que ela funciona em todos os âmbitos da vida dela e tudo mais, ela vai entender exatamente isso, as coisas que ela absolutamente não vai fazer bem. Se ele tiver que fazer um plano de aula, ele vai fazer, lógico que ele vai. todo Mas dia. se for a função dele fazer plano de aula todo dia por meio período, ele vai morrer de catapora. Então, isso vai... É sério, ele não vai. E se eu puder dar Ctrl+C, Ctrl+V, eu dou Ctrl+C, Ctrl+V. É, Bem parecido. Ele isso gosta aqui, do né? Zé Moleza, né? Na hora lá eu sei que eu vou ter que Você diferenciar. entendeu? E aí, o que a gente busca? Se na sua função, e a empresário tem muito isso, né? O empresário é o dono, ele tem que fazer tudo, ele tem que jogar nas 11, então ele tem que ser o criativo, o vendas, o comercial, um bom negociador, um bom de planilha, um bom de finanças, um bom entrega, que foi só aquilo que ele queria fazer quando ele montou a empresa. Era só entrega. Aí ele Só que ele tem que descobriu que ele fazer tem todo. Um monte de coisa. Ainda tem que varrer, limpar. Exato.
Então, quando a gente dá essa devolutiva, a pessoa entende, cara, no que eu tenho que focar. Entendeu? Aqui é entregue comercial, certeza, é entregue comercial. Se ele crescer, se a empresa dele for crescer e ele for buscar alguém, quem ele vai buscar? Alguém que tenha um traço de caráter mais alto, que seja aquele da rotina, aquele do dia a dia, aquele que vai acompanhar, porque vai complementar. E aí que a gente orienta, né? Busque alguém, se associe a alguém, seja como sócio, seja como um fornecedor, um parceiro, uma terceirização, não importa. Vai contratar alguém para a equipe. Quem eu preciso contratar para minha equipe? Não sou outro eu. Sim. Normalmente é alguém que tá uma competência faltando. Isso mesmo. Entendeu? Vai fazer ali o... Que aí a pessoa fala, ai não, ele é igualzinho a mim. E aí nas entrevistas, de quem você gosta? De quem é parecido. De quem é parecido com Porque você. nós somos atraídos ao... É natural. É natural. Você fala, nossa, ele é que nem eu, assim, Então, ele tem um gás, ele tem não sei o que, beleza, não é isso que tá precisando. Mas pra área ou pra cadeira lá, não é isso que tá precisando. E até para procurar um sócio, por exemplo. Então, você que se mata com seu sócio. Exato. Procura saber o comportamento, ou o perfil. Quando eu faço de sócio, olha que legal. Eu faço, vamos supor que vocês fossem sócios, né? Então, nós somos. Então, no Pitaco nós no somos. Pitaco Cast. Então vamos fazer. Vai dar o pitaco aqui no pitaco. Vou dar pitaco no pitaco. No pitaco. Quem dá pitaco? Quem dá pitaco no pitaco? Não, numa sociedade, o que eu costumo fazer? A gente faz a análise individual de cada um, até porque a análise, eu vou passar por essa pontuação que eu falei, vou dar devolutivo, então eu vou explicar como é que você funciona, né, na vida como um todo. E normalmente eu termino a sessão perguntando que me fala 3 situações ou problemas que você gostaria de resolver ou entender a partir desse conhecimento. Então, como ele é bem individual, às vezes surgem questões que a pessoa não quer dividir com ninguém. Então, ele é individual, né? Faria com você. Faria com você. E o que você falou na sua sessão é na sua sessão. O que você falou é na sua sessão. Só que depois, eu faço uma sessão com os dois. Para mostrar... terapia de casal. Mas para mostrar o gráfico combinado. Para vocês entenderem aonde os traços são semelhantes, aonde os traços são diferentes, aonde tem potencial conflito, onde tem potencial sinergia, aonde se complementa. E às vezes a gente acha assim, quando tem perfil muito diferente, tem potencial de conflito. Dependendo do tipo de perfil, tem, porque um não consegue entender o porquê que o outro não entende o raciocínio dele. Sim. Então, esse é um potencial conflito. Mas às vezes a gente tem 2 sócios que têm traços de caráter muito parecidos. E é aí que está o conflito. Porque se é um traço de caráter que tem necessidade de controle, aí, a gente tem um problema. A gente tem um problema. Ou tem o traço de caráter do perfeccionismo. Do perfeccionismo. Porque o meu perfeito não é o seu perfeito. E aí, Entendeu? por mais que os dois se envolvam para a perfeição, não dá certo. E às vezes, quando tem sócios, foram divididas as tarefas, né? Então, um cuida do financeiro, um cuida do comercial, um cuida de não sei o que, da operação. Dá uma dividida, pra ficar mais fácil cada um cuidar de uma coisa. E aí você olha e todo mundo é muito bom de comercial. E não tem ninguém bom de planilha. Ou todo mundo é muito bom de planilha e não tem ninguém bom de comercial. Aí na hora de contratar, ele pega só uma secretária pra dentro do telefone. Né? Aí tem alguém, então, aí se tem alguém que não gosta e ficou, né, tipo, todo mundo é bem comercial, criativo, negociador, e pegou a bucha do financeiro, sabe o que vai acabar acontecendo? Ele vai empurrar com a barriga. São aquelas pessoas que acabam assim, o cliente pede, ele não manda nota porque esqueceu. Porque é um negócio que ele odeia tanto fazer, que se surgir uma proposta, ele fala assim, não, proposta é importante, eu não posso deixar o cliente esperando a proposta. Lógico. Então eu faço proposta, o cliente esperando a nota pode. Né? Adianta fazer proposta e não cobrar. Então, assim, acontece, já vi em cliente meu. Acontece exatamente isso. Doido. Então é muito legal você dar o gráfico combinado, porque as pessoas vão entender, inclusive, o porquê você age assim, por que você age assim. Então fica muito mais fácil a conversa do dia a dia, a distribuição de tarefa, tudo, entendeu? Tudo. Já outra coisa, família, isso. Eu ia falar exatamente isso. Outra coisa que deve ser muito legal é a análise de filhos. Né? Pais e filhos. Deve ser muito legal. Da família. Da família em si, Uma vez eu fiz de uma mãe e um filho, e aí o filho dela tava com umas situações assim, tava com algumas crises de pânico, não sei o que, tava fazendo terapia, tava indo na psicóloga, e ela falou pra mim, ela falou assim, Catê, a psicóloga deu alta pra ele, porque falou que ele já não tem mais nenhuma situação. Eu falei assim, só que tá difícil de eu conseguir lidar com ele, e eu percebo que ele não devia ter tido alta, mas ela deu, tá? Você acha que pode funcionar? Pode, acima de 7 anos dá pra fazer a análise, porque já formou. Certeza que já terminou de formar todos. Então agora é só ver qual que a gente vai deixar no recurso, né? Se a gente conseguir deixar no recurso, a coisa vai andando. E aí quando eu fiz a análise dos dois, o que eles tinham em comum? Os mesmos traços.
Então, uma necessidade de controle absurda, necessidade de liderar absurda, só que a gente tem uma mãe e um filho. Então, existe uma hierarquia. Sim. Existe quem manda, quem obedece. Só que se você pega essa criança que tem necessidade de controle, tem necessidade de liderança, e manda ela só obedecer, você está fazendo ela reviver a dor o tempo todo. Então, você precisa achar formas dela ter controle e liderança em algumas situações. Micro decisões, mas ela pode ter. Entendeu? Então, quando eu expliquei isso pra ela... Mas aí a mãe tem que deliberar, vamos dizer assim, de falar, não, aqui é ele que vai decidir. Lavar a louça ele Aqui não. Gente, mas olha só, lavar louça. Eu posso dizer pra ele assim, ó, você vai lavar louça agora e é assim que lava louça. Você pega o potinho, bota água, bota detergente, esfrega aqui, põe desse lado, depois... Eu posso fazer assim. Tá errado! Ou eu posso dizer pra ele assim, ó, a louça tem que estar lavada até 2 horas da tarde. A tarefa é sua. Como você vai fazer, a hora que você vai fazer. Você deu liberdade. Você vai terceirizar por irmão mais novo. ele quer comandar. Cada um, ó, precisa lavar lá, viu? Amanhã vai até as 2. 2 contos. Compra o chiclete. Tem irmãos, deixa ele exercer a liderança dele ali, porque ali eles estão no mesmo nível. Então, quando eu faço de família, o que eu acho mais interessante é isso, pai entender o traço do filho, o filho entender o traço do pai, mas principalmente entender que, ok, existem macro decisões que é dos pais. Essas não estão sob discussão. Sim. E ponto final. Mas precisam existir as micro decisões, que as crianças tenham certa liberdade para decidir o quando, o como. E se entre eles o bicho tá pegando, deixa pegar, eles vão desenvolver. Sim. Eles vão desenvolver. Não adianta você interferir o tempo todo, entendeu? Então esse era especificamente a mãe e o filho. E aí... Foi assim, uns 2 meses depois eu encontrei com ela e perguntei, ela falou, nossa, Catê, outra coisa. Porque ela conseguiu, obviamente, porque ela aplicou, né? Eu sempre digo nela, que né? Também, eu dou a devolutiva e te falo o que você deveria fazer. Mas se você sair daqui e for pra sua casa e fingir que a vida não continua igual, não vai resolver nada, né? Então ela colocou em prática. Só foi pra saber como é que funcionava e pronto. E pronto. Aí voltar com o dinheirinho guardado e falar, preciso gastar alguma coisa. Vou gastar. Quem que eu vou gastar hoje? Com a Catê, vou lá. Mas isso é legal também, porque a mesma situação da mãe e do filho existe entre o líder e o liderado. Exato. Pode ser que o liderado tenha essa... Sim. Como que você falou? Característica de liderança. Ele tem essa necessidade, ele precisa exercer a liderança e aí o líder tem que saber também ele dosar e como estimular isso no cara, senão ele acaba perdendo interesse. Exatamente. Daqui a pouco ele vai pro outro. Eu fiz um dos podcasts da Lívia com a KT, né? E ela explicou até, Betelli, o posicionamento da mesa da pessoa. Se tiver pra parede, por exemplo, e depende do perfil da pessoa, cara, você matou o profissional. Ou se tiver a tela dele exposta, tipo, aqui a gente tá sentada, aí a minha tela tá aqui e quem entra na porta ali vê a minha tela. Meu. Eu não gosto disso aí, não. Tem gente que não... Que não... Então, são as pessoas muito perfeitas. Não. Exposição. São pessoas que precisam ser perfeitas. Então, ela não gosta que ninguém esteja vendo o que ela tá fazendo, e não é que ela vai fazer errado. Ela precisa se sentir segura. Então, tem traço de caráter que precisa estar mais resguardado. Tem traço de caráter que tem que estar no meio do povo. Se eu botar uma pessoa com bastante legalidade numa sala sozinha, senta aqui. Esquece, ela vai levantar para tomar café, ela vai resolver todos os problemas direto na mesa das pessoas. Não tem gente que, assim, eu tô aqui, você tá ali, a pessoa liga. Oi, tudo bom? Atende aí. Eu quero falar com você. Tocando aí, tem gente que é assim, não é? E tem gente que precisa resolver um negócio 5 andares pra baixo, o elevador não tá funcionando, mas ela vai a pé pra ir pessoalmente. Falar. Então, tem gente... Senão a pessoa não vai entender do jeito que você... Porque eu preciso andar, porque eu preciso ver gente, eu preciso falar com socializar, pessoas. Né, gente? Mas não é todo mundo que tem essa necessidade. Sim. E aí a gente às vezes acha assim, aquele ali é tão antissocial, não fala com ninguém. Gente, é o jeito dele. Deixa ele. Ele tem outras necessidades. Sim. Então, o líder entender como é que... Por exemplo, eu me encaixo bastante nisso daí, de ter a necessidade de estar junto com as pessoas e tal. Mas tem dia que não. Porque ninguém é um só. São 5 traços de caráter, né? Todo mundo passou pelas 5 fases. Então, todo mundo tem um pouco de cada. Só que, em cada fase, sei lá, você sofreu um trauma mais forte em alguma dessas situações. Quando a gente fala trauma, não precisa ser um trauma enorme, tá, gente? É legal explicar sobre trauma. Trauma é o seguinte, se aquela situação não foi boa, e às vezes aquela situação não foi boa, significa, você estava numa determinada fase do traço oral, por exemplo, nasceu um irmãozinho.
Cara, isso é um trauma, porque eu perdi meu reinado, perdi minha mãe agora só fica com ele, me botaram os tios, todo mundo só até quer o ver o cachorro, só bebezinho. quer lamber o neném. Entendeu? Então isso é um trauma pra criança. criança. É um trauma interno, não é nada tipo, ai nossa, nasceu um filho. Pode ser que a criança também não identificou como trauma. E pode ser que não. E pode ser que sim. É isso. Então, outra coisa sobre o trauma não precisa ser algo que a gente lembre como grande, né? Sim. Tipo, um trauma, o que foi? Sei lá, Minha alguém mãe me morreu sentiu na sozinha família. e Quando tal a gente fala dia. de trauma, hoje todo mundo já pensa em alguma coisa que te traumatizou, que te deixou depressivo e tal. Isso. Exato, Não é. uma violência. Não Não. necessariamente. Não. E outra coisa, quando a gente fala de trauma... É também, mas não necessariamente. Isso também isso gera um trauma muito grande. Sim. Mas não precisa ser desse tamanho. Para a criança ter sentido aquela dor. E a dor, quando a gente fala das dores existenciais, é a dor da rejeição, do abandono, da manipulação, da humilhação e da traição. E aí é importante entender que assim, um bebê que se sentiu rejeitado na barriga da mãe não tem necessariamente a ver com a intenção da mãe. Pode ter? Claro que pode. Se a mãe não queria aquele filho, provavelmente ele também sentiu isso. Mas às vezes a mãe até queria muito. Ou medo, né? Mas aconteceu algo na gravidez, tipo, sei lá, perdeu o emprego, morreu a mãe dela. E aí, assim, ela se sentiu preocupada, aquele bebê pode ter se sentido rejeitado. Então, como a criança, a gente Isso não é um domina como a criança vai se sentir. Legal. Outra coisa que eu acho que cabe aí, que você falou assim, perdeu o emprego, tudo coisa mais... Externo. Você falou perdeu o emprego, então tá bom. Então eu viajei. O que você quer dizer? Não, eu ia falar isso, que é uma Um preocupação trauma, é uma dentro preocupação. do trabalho, Sim. seja da mãe. A mãe tá com o neném lá. Seja perder o emprego, seja alguma reunião, seja alguma Mais outra pesada. Pode Você ser. sabe por quê? Então, desse eu vou explicar. Aí também pode esse... afetar a criança. Essa é uma explicação que eu É acho a que criança vale a que pena. vai identificar se foi. Não, eu tinha trauma pensado, ou não. tanto o âmbito profissional também pode impactar, mas eu tinha Pode. falado perder o trabalho. Um emprego ou eu não tinha... uma fase de muita pressão no trabalho, porque na verdade o que faz o bebê se sentir rejeitado no útero? Só pra vocês entenderem. O útero é um lugar quietinho, morninho, maciozinho, certo? Então é ali que ele tá. Aquele é o mundo dele. O mundo pra ele é aquilo, ele só conhece aquilo. Ele não sabe o que tá se passando por fora. Quando a mãe fica preocupada com qualquer coisa, ou sofre um susto, um trauma, né? Mas assim, fica preocupada, ela manda menos sangue pro útero. Com menos sangue no útero, É fisiológico. ele fica frio e mais rígido. Caramba. Então pronto, isso acontece e o mundo dele começa a ficar ruim, concorda? Opa, Tava alguma coisa quente. tá acontecendo que ficou ruim. Aí beleza, ele tá lá quietinho, daqui a pouco ele se mexe. Quando a mamãe tá preocupada, por exemplo, se é o caso da preocupação, quando que ela lembra principalmente dessa preocupação? Quando o bebê mexe. O bebê mexeu, eu falo, nossa, é mesmo, essa criança vai nascer, agora eu não sei como é que vai ser. Ficou preocupada. Quando isso acontece várias vezes, o que o bebê percebe? Se eu mexer... Cada vez que eu tento existir neste mundo que eu conheço, este mundo me rejeita e fica ruim. Então ele cria uma estratégia. Qual é a estratégia dele? Eu vou parar de... O único lugar que ele tem controle ainda e sensação é aqui na cabeça, porque é onde está começando a fase de mielinização da medula. Então ele só tem controle dessa energia da cabeça. Então o que ele faz? Eu vou deixar minha energia concentrada aqui e vou evitar ao máximo me mexer para que esse mundo não fique ruim para mim. Então foi a estratégia dele. Ele deixou a energia toda na cabeça e não jogou pro corpo. Que corpo esse cara vai ter? Corpinho mais fininho ali, mais... Esticado, puxadinho, tipo, tentando não existir, que é pra não incomodar, Uma senão maior. vai ficar ruim. Você Que entendeu? doideira, Uma cara. cabecinha maior. Pirulito. Possivelmente uma cabeça. Se ele fosse 100%, seria uma cabeça, Pirulitinho. né, maior zona, aquele, sabe assim, ossudinho, a pessoa que não quer muito contato. Porque assim, cara, cada vez que eu tinha contato, a coisa Entendi. ficava ruim. Então eu prefiro passar despercebido, porque eu não quero incomodar. Só que ele joga a energia toda pra cabeça. Então ele tem um mundo paralelo na cabeça dele que é incrível. São aquelas pessoas que criam soluções assim muito fora da caixa. Sabe aquelas coisas que você fala, nossa, como alguém consegue pensar um negócio tão diferente dos outros? Ele consegue. Só que ele é uma pessoa que não gosta de interagir com as outras. Não gosta, ele prefere ficar na dele. Se ele fosse 100%, ele preferiria nunca ver ninguém, absolutamente. Agora, ninguém é 100% Que aí é o que eu tinha perguntado. Exatamente, todo mundo passou por todas, mas se ele se sentiu mais rejeitado, depois mais manipulado, ele vai ter esses dois traços mais fortes. E aí, esse que se sentiu mais manipulado,
Ele gosta do contato com as pessoas, mas ele gosta do contato com as pessoas desde que ele esteja liderando, desde que ele esteja no controle da situação e que ele entenda claramente o que é que eu vou ganhar com isso ou o que é que você vai me cobrar por isso. Porque como a dor dele foi da manipulação, ele entendeu que ele tem valor quando ele faz as coisas para as pessoas, não pelo que ele é. Então, quando alguém me oferece algo muito, ele já fica assim, por isso que ele tem dificuldade de confiar muitas vezes, num relacionamento inclusive. Ele fala assim, cara, essa mulher tá muito legal. Chegando toda aberta, assim, isso vai me custar uma fatura emocional daqui a pouco, que eu não sei se eu tô disposto a pagar. E não tá claro o que ela vai me cobrar. Então, ele tem um pé atrás, entendeu? Dei um exemplo bem específico de alguém com bastante desse traço. Mas deu pra entender como é que cada um funciona. Foi manipulada na primeira infância aí. Aí ela tem. E você sabe o que é a dor da manipulação? Por exemplo, esse traço se forma quando a criança está começando a interagir com o mundo. Né? Então, saiu da esfera da mãe, saiu da amamentação, agora ele está interagindo com as outras pessoas. Sabe aquela fase de 2 aninhos, que a criança está muito engraçadinha? Que todo mundo fala assim, ai, vem cá, filho, vem cá. Ai, canta aquela musiquinha. E aí ele canta e todo mundo fala, ai, que lindo. Aí pronto, foi. Aí chega um outro vizinho e ele fala, vem cá, ai, filho, faz aquilo que você faz. Aí aquela hora ele não tá afim. Ele não faz. Aí ele não faz, o adulto fala assim, tudo bem, então vai lá brincar. Aí tudo bem. Aí o que ele entende? O que ele entende? Cara, só ganho a atenção, o carinho, os palmas quando eu faço o que as pessoas querem. Quando tem um bom desempenho. E essa é a dor da manipulação. Você entende como não tem a ver com a intenção do adulto, tem a ver com como a criança. Porque pode ser que você faça a mesma coisa com outro filho e ele não se sinta manipulado, mas aquele se sentiu. Entendeu? Então ele vai levar isso pro mundo. Ele vai falar, peraí, estão sempre querendo alguma coisa então. Ninguém tá me chamando de graça. Entendeu? Só que isso cria nele o quê? Uma capacidade de negociação muito grande. Nossa, gigantesco. Muito grande. Ele vai querer toda hora dar alguma coisa pra receber. Mas ele é muito bom em achar... Não, então. E ele é muito bom em achar formas de todo mundo sair ganhando. Porque não é que ele quer ganhar em cima dos outros. Ele quer que todo mundo saia ganhando. Ele só quer ter claro quanto é que vai me custar isso tudo. Entendeu? Já tô pensando nas pessoas aqui. Principalmente... Começa a vir, né? Começa a vir. Principalmente emocionalmente. Se ele achar que vai vir uma fatura emocional lá na frente... Ele sai fora. Tchau e benção. Então é uma pessoa que tem bastante dificuldade de confiar. Se juntar esse traço com o outro traço da perfeição, que é a rigidez, aí é uma dificuldade em confiar assim, Master Blaster. Eu gosto dos nomes. Master Blaster. Eu acho que não bate os nomes, mas ela já me explicou outro dia. O nome dos traços os nomes de dos traços. Eu daria outros nomes. Eu daria nome de animal. Já falei pra Catarina. Você fala por quê? Porque a gente leva pra nossa interpretação? Tipo... Não, é porque assim, existe o nome de cada traço de caráter, eles decidiram, nessa análise aqui. Não, mas não é que é nessa análise, é porque é o nome dos traços mesmo. Como eles decidiram manter o original da psicologia de Reich, lá da época de Freud. Sim. Então eles mantiveram o mesmo nome que aquele psicanalista deu. Que hoje tem 2 dos traços que tem nomes que as pessoas estão acostumadas a associar com outras coisas que desvirtuam. Então só pra você entender. O primeiro traço chama esquizoide, então é meio estranho, né? Só meio estranho. É só estranho. O segundo é oral, até aí, ok? O terceiro é psicopata, mas não tem absolutamente nada a ver com o que a gente conhece de psicopata. Sim. A patologia, entendeu? É só o nome. E o masoquista, que também não tem nada a ver com o que a gente viu nos filmes, entendeu? Não tem nada a ver com gostar de sofrer. Não. Não tem nada a ver. Não, e não tem nem a ver com gostar, não tem nada a ver com o que a gente conhece, é só o nome que ele tem. E o último é o rígido, é a rigidez, né? Então são esses traços. Então, e o psicopata é justamente esse negociador. Então, por conta desse nome, a pessoa já fala, já começa a somar. Psicopata. Eu ia falar que sou eu. Gente, mas os psicopatas têm uma característica muito interessante que é essa. Os que psicopatas dessa. As pessoas que têm o traço de psicopatia alto. Não, pode falar isso que eu vou cortar depois. Olha o que essa pessoa falou. Falou sobre os psicopatas, né? Não tem a ver com a doença. Só deixa o trechinho. Só os cortes. É moda, todo mundo faz isso hoje. Né? Depois... Principalmente na política. Nossa, o cara só fala um negócio, só pega aquilo lá. Não, e agora com a máscara, né? Você vai falando, vai... Você põe outro som lá. Põe um discurso de 10 anos atrás, a voz é a mesma. Ninguém sabe. Mas você viu?
E aí, cortando um pouquinho, um aplicativo, não sei onde que eu vi na TV, que um aplicativo que ele consegue simular a voz. Em qualquer idioma. Os caras fizeram, não sei se é na China, não sei onde que é. Cara, deve ser lado lá. E aí, tipo assim, eles fizeram uma apresentação, eu não lembro qual que era o cantor. E ele cantou na língua, lá na coreano, e é a voz do cara. O computador lê o bagulho, faz a voz e pá. Você não sabe que é o... Então, assim, tipo assim, o cara que nunca cantou em espanhol, hoje ele vai cantar em espanhol. Mesmo que ele já morreu. Os caras pegam, lê a voz e... Dá medo, né, com o que podem fazer com essas coisas. Não, estão comentando, não sei se é verdade, eu vi uma matéria teve uma empresa de Bitcoin que estourou esses dias aí, não sei se vocês viram, e aí o cara sumiu das redes sociais, sumiu tudo. Aí foram ver, eles estão achando que era virtual, era uma pessoa virtual. Inteligência artificial. Era inteligência artificial só. Não sei se vocês viram. Eu falei, caramba, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. E os caras já estão... nesse... Vamos voltar pro psicopata. Esse é um psicopata de verdade. Esse é um sociopata, né? Já foi pro outro lugar. Quando fala que eu sou psicopata é porque eu gosto de ver gente caindo, essas coisas. Entendi. Mas é gostoso de cacetada. Mas aí eu acho que não é psicopatia. É só achar engraçado alguém cai. Se eu caio, eu dou risada. Coitado da pessoa. Eu gosto, velho. É que você gosta de piada pesada também? Eu admiro o humor. Você gosta de humor? Qualquer tipo, eu gosto, eu não tenho. Eu também gosto. Assim, tem uns que falam, nossa, pegou pesado. Mas lá dentro você fala, faz sentido. E eu sou um filho da puta por estar rindo disso. Igual quando... Mas eu prefiro esse Como diz Patrick Maia, o soldado que não tem braço, não faz sentido. Não faz sentido, olha lá. Mas não faz. Eu vou só pegar essa parte. Não é, gente? Vou pegar só essa parte. Mas não faz sentido. Vou mandar pros militares, velho. Ele vende até um bonequinho, sem os bracinhos. Porque não faz sentido. Não faz sentido. Eu nunca vi. É psicopata esse? Não, é mau gosto. Isso é verdadeiro mau gosto, não tem tradução. Isso, mau gosto. O traço de psicopatia não tem nada a ver com isso. Tá. Não tem nada a ver com isso. Mas é isso. Ele é bom de negociação? É uma pessoa que é muito boa de negociação, tem uma capacidade de liderança mais natural. Sofreu com a manipulação? Sofreu com manipulação. Você sentiu manipulado. Então ele tem uma capacidade muito grande de entender o que as pessoas, levantar o que as pessoas precisam para fazer a melhor negociação para que todo mundo saia ganhando. Mas pelo menos ele pensou em todo mundo, Ele normalmente pensa, porque assim, tem outra coisa, né? Falta de caráter tem em todos os traços. Entendeu? Então falta de caráter não tem a ver com traço. Não adianta falar assim, mas então ele é um interesseiro que tá sempre querendo saber. Não. Agora, tem gente mau caráter no traço de psicopatia? Tem, moral também. Entendeu? Masoquista também tem. Mau caráter não distingue traço de caráter. Então não tem nada a ver. Chama traço de caráter, mas não tem a ver com a índole da pessoa, né? Não tem a ver com a índole da pessoa. Agora, um psicopata... E aí, o que acontece? A gente tem dos 5 traços de caráter, 2 deles são muito mais emocionais, e os outros 3 são racionais. Então, aí quando você olha o gráfico da pessoa, você olhou o gráfico da pessoa, dependendo dos traços que ela tiver, não adianta eu falar sobre sentimentos, emoções e sensações, porque a pessoa não sente, literalmente. Não é que ela não se importa, não é que ela não se importa, ela se importa, ela ama do jeito dela, mas não é sentindo. Ela consegue te explicar. Sabe a música do Legião, Quem Inventou o Amor, me explica, por favor? É o traço, é um esquizoide falando. Tipo, me explica, porque é lógico, é racional, ele não tem sentimento. Agora, você pega alguém que tem muito traço de oralidade, com muito traço de masoquismo, essa pessoa é pura emoção. Sabe assistir um filme assim? Chora. Não, chora. Chora, vou te contar. Chora de morrer afogado. Você quer saber que filme que eu chorei? Jamais Abaixo de Zero. Dá pra chorar? É velho, né? Acho que vocês nem conhecem. Os caras do Sara Jamaica que vai disputar o treinão. É uma comédia a porcaria do filme, mas eu choro. Depende. Eu choro em qualquer situação. Eu estou assistindo uma série que todo episódio eu choro por algum motivo, mas eu só olho assim pra ver qual é a hora que eu tô chorando. Eu choro então, assim, também, quando eu tô naquele dia, que nem o Tom que Isso. mandou 50%. Mas é isso. Então, assim, dependendo da combinação dos traços, as pessoas são muito mais emocionais ou são muito mais racionais. E aí, às vezes, não tem isso. Às vezes a combinação dá que não é nem tanto para um, nem tanto para outro. É mais equilibrado. E aí significa o quê? Tem dia que eu tô super afim de ver todo mundo, abraçar, conversar, chorar, e outro dia eu quero ficar sozinho, não me liga, não fala comigo, deixa eu E o ambiente também influencia, né? Pra você ativar mais seu lado oral, mais seu lado esquizoide.
Porque, por exemplo, um filme, né? Ele vai te conduzir conforme que você estiver naquele momento mais... Mas tem outra coisa, por exemplo, um oral sentiu a dor do abandono, certo? Então é uma pessoa extremamente emocional, tá? É uma pessoa que precisa falar o que ela sente, ela quer falar, né? Porque o oral e o masoquista, os dois são muito emocionais, só que um quer falar o que sente e o outro não quer falar o que sente. Tá. Então se a pessoa tiver esses dois traços, já tem o primeiro conflito interno. O masoquista não quer falar. Sofre e não fala. O outro tem que falar. O outro quer falar. E aí, primeiro conflito interno, se a pessoa tiver esses dois traços altos. Porque eu sinto muito, é muita emoção. E hora eu quero falar o que eu tô sentindo, eu quero chorar, quero falar pra todo mundo. Aí o masoquista olha e fala assim, menos, para que vai dar merda. Aí fica um conflito interno. Para que vai dar merda, não fala. Entendeu? Tá assistindo aí? Ou na roupinha. Mete aqui, amor. Entendeu? Até o final eu desculpa. Mas Posso te falar, tudo. mas... É tudo. Não, mas deixa pro final. Então. Só pra Mas quem acompanhar a gente até o final Só vai pra quem saber. acompanhar até o final vai saber. Se passar o áudio pra frente. E aí tem pessoas que têm os traços muito claros, assim, muito nítidos. O que significa isso? Pessoas que, sei lá, têm dois traços bem predominantes e o restante deve estar muito lá pra baixo. Então você olha e fala, nossa, isso daí é oral rígido, certeza, entendeu? Tem gente que tem o gráfico mais distribuído, aí é mais difícil. Você olha e fala assim, esse cara é rígido, mas tem psicopatia aí. Aí daqui a pouco você fala, mas tem moralidade também. Aí quando você se sente assim, só de bater o olho fica difícil, é porque é um traço, provavelmente é um gráfico que ficou equilibrado. O que significa? Talvez ele não tenha sofrido nenhum trauma tão grande assim em nenhum momento, ou sofreu em todos, que fez com que não tivesse tanta diferença. O que acontece com uma pessoa que tem o gráfico bastante distribuído? Ela sofre todas essas dores o tempo todo. Ela tem todos os recursos, que aí, assim, ela tem todos, mas provavelmente não é na potência máxima nenhum deles. Então, mas ela tem um pouco de tudo, isso ajuda. Só que se ela não tomar cuidado, ela cai na dor existencial, porque ela tem todas, entende? E aí você estava falando do ambiente... Fica vulnerável em tudo, né? Exato, você estava falando do ambiente, então um oral que está num ambiente onde ele chora, por exemplo, eu choro pra caramba, choro fácil. Se eu estiver num ambiente onde eu não posso chorar, não posso chorar. Porque vão falar assim, nossa, adulta, 43 anos, tá chorando? Que palhaçada, né? A mãe de 2 filhos tá chorando? Sim. Pelo amor, levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Então, assim, a pessoa não vê o sofrimento que é o oral, ele precisa que a necessidade dele seja vista. Que as pessoas entendam. Então, assim, a minha necessidade não foi vista, eu não posso chorar, eu não posso falar o que eu tô sentindo. O que isso me leva? Pro abandono. Para a sensação de solidão. Que é a dor. Então, se eu vivo num ambiente onde o tempo todo isso acontece, é o que a gente chama de esse traço está vivendo mais na dor do que no recurso. Porque o recurso do oral, por exemplo, é a comunicação e a sensibilidade. Ele é uma pessoa que consegue entender o que o outro está sentindo ou passando, mesmo que o outro não tenha dito. Entendi. Sabe assim? Ele é muito... Emoção, inclusive, nesse sentido. E é muito comunicativo. Então, se eu trabalho numa área onde eu fico muito sozinha, muito quieta, muito não sei o quê, um ambiente de pressão, um ambiente que eu não posso falar sobre o que eu sinto, que eu não... Se eu chorar, vão me repreender, não posso demonstrar fraqueza, eu vou viver o tempo todo na dor, entendeu? Entendi. Vou viver o tempo todo na dor. Que conflito gigante. E aí, um oral na dor, ele possivelmente ou vai comer demais, ou ele vai beber demais, ou ele vai gastar demais, entendeu? Porque ele vai tentar preencher esse vazio de alguma forma. Então, já que eu não posso falar, não posso chorar, eu tenho que eu vou comer. Normalmente eu comer, mas pode ser gastar. Pessoas que têm compulsão por compras. Você imagina, né? Homem, mulher, diretor, chefe e tal, aquele ambiente onde você não pode mostrar insegurança e tal, e precisa chorar. Vai pro banheiro e mesmo assim vai voltar com o olho vermelho e a pessoa não vai querer. Não vai querer. Mete o óculos escuro. Com a cara inchada. É só vermelho. Tem o médico. Eu tô com uma conjuntivite. Do narizão. Tô com uma conjuntivite. Uma fungada. Entendeu? E aí, é o que você falou, né? Assim, isso é muito legal na família, pais e filhos, entre marido e mulher também se entender. Por que seja assim? Eu fiz agora. Eu não fiz assim, eu fiz assim. Vai pra lá, maluco. Bodas de algodão. Ele tá de bodas hoje. Bodas de algodão. Parabéns. Obrigado. Mas também tá de ressaca, então tá bom. Ok. Mas, entre casal e entre o que você falou do líder e o liderado, porque assim, um líder que tenha bastante rigidez com psicopatia, por exemplo, que são traços mais frios, mais racionais, práticos,
executores e tem uma pessoa oral na equipe. Entendeu? Ele vai falar com essa pessoa de um jeito pá! E o outro vai... E a pessoa vai chorar e vai falar, caramba, não posso falar com essa pessoa. Não posso falar nada. Então meio encarcado do RH, o RH já puxa a minha orelha. Entendeu? Por causa de você. E aí o que acontece? Sensível. Os dois precisam entender. O líder precisa entender que aquela pessoa é mais sensível, então ele poderia falar com ela de um jeito diferente, ou, pelo menos, entender que ela chorar não significa que ela está tentando manipular. Porque olha só, tem outro problema. Nossa. Só tenho bastante rigidez e psicopatia, certo? Tenho controle, sou prático, liderança. Aí fui lá e pá, falei de uma maneira bem incisiva, a pessoa começou a chorar. O psicopata dessa pessoa fala assim, ela tá tentando me manipular só pra eu afrouxar. Você entendeu? E não é. Pra amolecer, mas não. Mas não é, ela é assim. Então se eu entendo que ela é assim, eu entendo que ela vai chorar. E que eu posso dizer pra ela, tá tudo bem você chorar, você precisa de mais alguma coisa? Sim. Só deixar ela chorar. Por outro lado, essa pessoa oral precisa entender que o líder dela não é sensível, não é emocional, não é emotivo. É um cara prático, é um cara direto. Então, não foi pessoal. Isso, não é pessoal. E não veio comendo pela bordinha. Foi já chegou. Você entendeu? Por isso que é legal os dois saberem. Vai eliminar os problemas? Claro que não vai eliminar como eu me sinto, mas eu vou entender que não foi pessoal, que ele não, sabe assim, não quis me ferir, não é isso. E se eu não aguentar e começar a chorar, você também não vai falar, pô, tá começando a chorar de novo, você aí o outro já chora do outro lado, porque viu aquele chorando, aí que não chorou. Entendeu? Ou não, né? Ou o parceiro dele ali, o par dele não é tão emotivo, aí vai lá falar com o gerente e fala assim, ai, é muito mole mesmo, ela chora por qualquer coisa, entendeu? Começou o problema, cara. Só porque as pessoas não se entendem, só porque elas não deixam as pessoas serem quem elas são. E aí, ao saber disso, a pessoa consegue administrar esses conflitos. Entendeu? E vão acontecer. De um jeito muito mais leve, de um jeito muito mais leve. E muda, se você faz assim. Então eu faço lá uma análise, e aí eu descubro meus potencialidade e onde eu tenho um nível mais baixo e o que eu preciso fazer, automaticamente, pelo que eu entendi, já na devolutiva eu já entendi tudo, como possivelmente pode ser, só que eu não tenho treinamento, então eu não vou conseguir nos olhos, na olhada. A pessoa também teria que fazer. Mas depois de um tempo, então vamos dizer que passou uns 3 anos, e aí eu mudei, adaptei meus comportamentos com os liderados, com a esposa, com o filho. Depois ela faz uma outra avaliação. Dá grande diferença? Não muda. Porque é o corpo, né? Não muda. Aí eu vou dizer pra vocês, você fala assim, mas tem gente que emagrece muito, que engorda muito, que não muda o formato, você fala, nossa, a pessoa era um violão, agora ela tá quadrada. O que acontece? Lá a gente faz um gráfico mesmo, né? Então cada traço de caráter vai ter lá uma barra. O que pode acontecer? Se você tem 2 ou 3 traços de caráter predominantes, pode ser que no momento que você está vivendo, a situação que você está vivendo, o ambiente, o momento de vida, pode ser que esse esteja um pouco mais alto que esse. Aí você faz daqui 3 anos, muita coisa mudou, e hoje esse aqui tá um pouquinho mais do que esse. Então, isso aqui acontece. Porque eles estavam próximos. Já tinha. Mas eu nunca... Não vou inverter o gráfico. Nunca vou virar uma esquizoide. Nunca. Entendi. Nunca. Você entendeu? Nunca. É até mais fácil pra ter autoaceitação, né? Entenda, cara. E aí olha só que interessante isso, não adianta você fazer bariátrica que não vai resolver. Bariátrica. Quantas pessoas você conhece ou já viu casos de que faz bariátrica e volta a engordar? Porque se eu fizer uma bariátrica e eu não entender, não mudar o que é que faz com que eu tente preencher esse vazio com comida, o que é no ambiente que está me fazendo... Porque assim, quem precisou fazer bariátrica, certeza é dor de oral. Certeza. Tá? Certeza. Dor de oral é o abandono. É o abandono. E aí você fala ele assim... precisa falar. Ele precisa falar. O masoquista é o que sente, mas não fala, não quer expor. Não quer falar. Então, se essa pessoa tiver esses 2 traços altos e viver num ambiente onde ela não pode falar o que ela sente, porque às vezes ela mesma se trava, ou quando ela fala realmente dá merda, aí o masoquista fala, viu como dá merda? Agora, ó, melhor não falar. Silêncio, não fala mais nada. Aí ela fica lá quietinha no quadrado dela, a oral. O que ela faz pra preencher esse vazio? Come, ela vai engordar muito, certo? O masoquista tem uma outra característica que é um traço muito forte. Muito forte. Então ele aguenta pressão, ele aguenta execução, sabe? Assim, ele é metódico, assim, segue as coisas nos mínimos detalhes. E como ele é muito forte, ele prefere carregar o peso dos outros, porque ele acha que os outros não vão dar conta. Então, como ele também é muita emoção, subestima os outros. Não é nem que ele subestima, mas é assim, ó. Eu entendo o que você está passando e pra ele é minha obrigação te ajudar. Entendi. Então eu carrego o seu peso pra mim.
Entendeu? Então eu carrego o seu peso pra mim. Então são dois que lidam aí com excesso de peso, um porque come demais e o outro porque carrega peso dos outros. Então, enquanto o seu corpo tiver um motivo para ele ser grande, ele não vai diminuir. Então, a pessoa faz uma bariátrica, mas ela não cuida da dor do abandono dela, ela não cuida de achar um ambiente onde ela possa falar o que ela sente, onde ela possa ser o que ela é, onde ela possa chorar o quanto ela quiser chorar. Ela não devolve para as pessoas o peso que é delas e que eu não devia estar carregando. A hora que esse corpo diminui, o sistema nervoso fala assim, com esse corpo eu não aguento. Eu preciso fazer ele ficar grande de novo. Você entendeu? E aí volta a sentir as dores e o processo... Exatamente. Volta. E eu já fiz análise de uma pessoa que tinha feito bariátrica há bastante tempo, então ela já estava bem, e ela estava bem magra e se manteve. Só que os formatos do oral estavam todos lá. Por isso que eu falo que engordou ou emagreceu, não significa necessariamente que mudou o traço de caráter. O que pode ter acontecido? O oral ficou mais na dor, ela engordou mais. Então, há anos atrás eu faria e dava, sei lá, a rígida aqui, o oral aqui. Agora ela engordou bastante, quando eu fizer vai dar mais oral do que rígida. Mas não, o oral estará sempre lá, se emagreceu, se engordou. Ô, Cate, e agora nesse negócio de harmonização facial? Ah, então, aí tem uma coisa que a gente Porque pergunta. agora muda Você já mesmo. fez alguma cirurgia estética? A gente sempre pergunta. Tá. Porque se a pessoa disser assim, eu coloquei silicone, beleza? Eu sei que aquele volume não é do oral. Ela não tinha esse tanto de oralidade, então não é natural do corpo dela, entendeu? Então, eu preciso entender se fez alguma cirurgia nesse nível. A gente... Que agora muda, né? É, Formato do queixo, boca. diminui bochecha. O Rodolfo lá que tá no Big Brother. Você viu as fotos dele antes e depois? Porque ele não assiste, velho. Não, o cantor, pô. O cantor. Eu não sei quem é. Eu não Mas sei. quando eu mostro Me pra você? desculpa, me Também não vou mostrar desculpa. O antes e depois. Gustavo Lima, esses Muito bom, caras. muito tal. bom. Depois, aí depois eu sim. olho e faço análise do antes e depois pra ver se o quanto eu Aí mudaria. sim. Esses Entendeu? caras sim, velho. Porque você fala assim, mas se for pra academia e malha, todo mundo fica malhado, se dedicar. Posso te garantir que não. Né? Posso te garantir que não. Sim. Se a pessoa não tiver determinados traços de caráter, ela pode até definir o corpo dela, mas não vai ficar musculosa. Entendeu? E tem gente que mesmo que não queira, vai começar a malhar e vai ficar musculosa. Sim. Faz parte do Já corpo. tem E não é só estrutura genética. ali e E não tal. é genética só. Entendeu? Às vezes é o comportamento de, você não consegue manter uma rotina, você não, e aí vai influenciar nos treinos, vai influenciar no Não é formato. só isso. O oral, a estratégia dele foi se comunicar bem. Ele se sentiu abandonado. Então vamos lá, o oral foi na amamentação, certo? Período de amamentação, me senti abandonado. O que significa? Alguma necessidade minha que eu tinha não foi vista. Tentaram resolver de toda forma, mas não resolveram. E normalmente na fase da amamentação, o que acontece? Você ganha uma mamadeira, uma chupeta, um peito, sempre alguma coisa na boca. Então, essa criança cresceu, nesse período, qual foi a estratégia que esse sistema nervoso entendeu? Eu preciso manter as pessoas perto de mim. Porque eu não quero ficar sozinha. Eu não quero ficar sozinha. Me senti abandonada e não quero ficar sozinha. Então, ele vai chorar para manter as pessoas perto. Que formato de corpo ele vai dar? Ele precisa chorar. Macio, gente, macio. Sabe aqueles bebês que você olha e fala, gente, que delícia, eu quero Parece apertar. o bebezinho da Michelin. Isso, aqueles bebezinhos que você quer apertar, que você quer ficar perto. Então o oral trouxe para o formato do corpo dele formas arredondadas e macia. Então são pessoas que mesmo que seja magro, o oral não é que forma arredondada vai ser gordinha, às vezes é magro. Mas o ombro é arredondado, não é aquele ombro pontudo, aquela saboneteira. É redondo. É aquela perna, sabe aquelas mulheres que você olha, são muito bonitas, são um corpo muito bonito, mas a perna você percebe que é macia. Se você fosse apertar, parece mais macia do que Se fino. for apertar, falcão. Vai fazer Vai morrer. macio, sabe assim? Então, o oral, ele pode ralar na academia com rotina, o quanto ele quiser, ele não vai ficar trincado. Trincado ele não vai ficar. Ele pode melhorar, ele vai tomar suplemento, ele vai não sei o quê. Com tudo isso daí ele vai melhorar. Não vai ficar trincado e a hora que ele parar, ele... É todo mundo que faz isso? Não, é o oral. O esquizoide, ele pode fazer tudo isso daí, ele não vai engordar. Ele pode comer um O pouco e ele não vai oral, ele engordar. foi abandonado. Sentiu, né? Se O sentiu abandono, abandonado. e aí ele fala e mantém as pessoas perto. Entendeu? Ele precisa das pessoas perto. Eu preciso de pessoa perto também. E a gente diz... Eu tenho isso aí também. Eu acho que eu tenho. Ele tá querendo se Bem encaixar em menos. alguma coisa. Bem Eu menos. preciso de Bem pessoa. menos. Ó, aqui, ó. Olha que coisa feia, mano. O cara era. Mas ó... Ah Não lá. vou fazer agora, né? Mas depois eu faço. Tem muita coisa que não Que não mudou. muda. Que não consegue. Parece que mudou muito, né? Você fala, nossa, o cara mudou muito. Mas se eu for olhar, avaliar,
formato, sensação e expressão, porque por mais que mude a harmonização facial, você não vai mudar o formato do rosto, não vai. Porque você não vai quebrar o osso. Isso. Você não vai mudar o formato da cabeça. Sim. Os seus olhos, o máximo que você pode tirar é excesso de pele, não sei o que, vai influenciar muito pouco, né? Boca, sim, se a pessoa fez que agora... Essa boca é sua? Nossa, é minha bem? porque eu paguei por ela. Essa tá melhor ainda. Oi, tudo bem? Não, pra mim, certeza, muda quase nada. O que muda? Aquele tá mais oral, aquele tá mais rígido. Só. Ali tava comendo bem Entendeu? também. Tava comendo bem? Tava mais alimentado. Tava comendo bem. Tava comendo bem. Não, mas é louco. E o oral, quando eu falo que ele precisa estar com as pessoas, que ele precisa falar, entenda o quanto é isso, quando a pessoa tem bastante oral. Uma pessoa não dá conta. Então, quem tem muita oralidade precisa ter amigos diversos. Galera. Porque, tipo, só o cônjuge não dá conta de um oral. Não dá conta. Não, eu tô De dar boa. toda a... Eu sei. De dar toda a atenção. Por isso que ele falou, eu gosto da pessoas, eu tenho um pouco disso aí. Eu fiz, Não, um pouquinho. não. Bem Falar pouquinho, tanto, quase nada. Não. Você não tá entendendo, moral. Tanta gente. Não, você não Nós, tá filho, entendendo, nós moral. aqui. Às vezes não é tanta gente, mas é estar bastante em contato com pessoas. Não é necessariamente que, dependendo de qual outro traço que o oral tem, pode ser que ele queira estar na multidão, pode ser que ele queira estar sempre assim, com 2 ou 3 no máximo. Só que ele tem muita necessidade de falar. Outro dia eu tava mais sozinho em casa, eu peguei e fui perceber, eu parei e falei, nossa, acho que eu não falei com ninguém hoje. Peguei e puxei as conversas no ar, eu tinha falado com 8 pessoas. Viu? Casa de trampo, tá? Eu falei, mano, Estou eu achei que eu não sumido. tinha falado com ninguém, mas fiquei sozinho o dia inteiro. Não, tem Mas- dia que eu gasto todo o meu Assim. repertório de palavra e eu fico quieto. Aí fica quieto. Ah, Sim, porque aí eu tenho gastou. que ter algumas mil palavras cansa. por dia Gente, só. eu costumo, quando eu vou dar Depois de devolutiva... gravar, a gente grava 2, 3, mano. Ai, fica Nossa, eu fico Aí fica. bagaço. Porque gastou bastante. É. Eu, quando eu dou devolutiva, eu uso muito esse exemplo, que é assim, ó, pensa que cada traço de caráter, pensa que você tem um pote de jujuba todo dia, entendeu? Você vai- O tanto que você tem de cada traço é um tanto de jujuba. Então, se você tem 40% de um traço e 30% do outro, você tem 40 jujuba de um, 30% do outro, aí você tem 10 de um, 10 do outro. Bacana, Cara, imagina a né, pessoa Luizinho? que tem 40% de oral. Bacana. Ela precisa gastar, porque se ela não gastar, vai ficar pro dia seguinte, vai ficar pro dia seguinte. Chega uma hora que não vai dar, vai estourar. Não sofro com isso, não. O que é estourar? Ou ela vai atacar alguma coisa. Pode ver, quem fala que tem problema com... Nem vou falar de compulsão alimentar, porque eu não vou falar de patologias, que aí é um nível mais avançado, mas vou falar assim, de pessoas que falam, nossa, eu me mantenho super bem durante o dia, chega de noite, eu quero comer até o pé da mesa. Claro. Você ficou se controlando o dia O dia inteiro. inteiro. E você não falou o suficiente o dia inteiro, certeza, posso garantir. Não falou o suficiente e nem chorou se precisasse chorar. Arruma um tempo Conte-me mais. Arruma um tempo de telefonista. Conte-me Vou dar uma mais. lista Não, de mas- empresa pra você ligar e ficar Mas falando é com as que tá, pessoas. eu não pra gosto de telefone. Não, Não gosto de não é a telefone. mesma coisa. Eu já fui fazer trabalho de negócio de telefone e não rola. Não, tem que ser conversado. É conversa. mim. Tete a tete. Não, pode ser no WhatsApp, não tem problema. Desde que você esteja interagindo. Entendi. E aí, qual que é uma sequência, assim, né? A gente já falou de algumas coisas. A pessoa vem, faz análise, ela descobre, pode ser que ela faça dos pares, dos familiares, etc. Isso. E aí ela sai lá, ela pode enfiar dentro da gaveta, como você disse, ou E o aí caso você da sabe. mãe que colocou em prática colocou em o prática. que foi feito. E tem casos, assim, que gera até um acompanhamento de um outro profissional, um psicólogo, a pessoa fala assim, putz, eu tenho isso aí e eu tô... Nossa, começou a desencadear outras coisas, porque eu ou eu me enganava, ou eu escondia, e aí agora eu preciso procurar um profissional, porque não quero passar por essa dor recorrente. Recorrente. Pode acontecer que eu tenha feito a análise e ainda não aconteceu. Mas quando a gente termina, quando eu falo para a pessoa trazer assim, as 3 problemáticas que ela quer resolver ou entender, normalmente quando ela traz, muitas vezes parecem assuntos totalmente diferentes. Né? Só que conforme ela vai falando qual é o problema totalmente diferente, a gente já vai percebendo que normalmente é o mesmo traço que está na dor que está causando exatamente isso tudo. Então o que eu faço com essa pessoa é explicar para ela o porquê que isso aqui está acontecendo e quais são os primeiros passos para ela começar a sair disso. Certo. E às vezes é literalmente ações muito simples, entendeu? Ações muito simples do tipo, se permita ficar fechado no seu quarto fazendo só o que você quiser, desenhando, jogando videogame, se você tem esse traço de caráter, e você não está permitindo, porque assim como o oral precisa falar muito,
Os traços que precisam de uma caverna, precisam ficar quietos, se eles ficam o tempo todo expostos ao contato com pessoas, ele também começa a entrar na dor, entendeu? Então ele também começa a ter problemas. Entendi. Entendeu? Ele precisa do silêncio, do momento dele, etc. Só que o meio exige que ele fale demais, que ele se exponha demais, ele não tem aquele respiro. Exatamente. Fica cansativo, né? Então, às vezes, a gente precisa dizer pra ele assim, se permita fazer isso. Você precisa, 20% do seu dia precisa ser você com você mesmo, assim, pra estar na sua caverna ali, ó, no seu mundo imaginário, fazendo o que você quiser. Tem gente que gosta de jogar videogame, tem gente que gosta de desenhar, tem gente que gosta de assistir uma série, pá. Eu preciso disso. Qualquer coisa. Preciso ficar sozinho. Pouco. Pouco. Não acerto uma. Pouco. Mas tem um pouco. Eu tô falando que quando eu tava podendo ter treinamento presencial, etc., aí às vezes o treinamento era o dia inteiro. Aí pegava o carro, ia e tal, aí ficava o dia inteiro. Ou às vezes 2 dias direto. No terceiro dia eu falava, meio período, eu não quero nada. Então, tá vendo como você tem só um pouco? Porque você aguenta 2 dias e meio e aguenta. Se você tivesse bastante, não ia aguentar. Não aguento nem Não ia aguentar 2 dias seguidos. Nossa, entendeu? Entendi. Eu falo, você tem um pouco, eu aguento, mas é pouco. É pouco. Mas eu preciso. Chegar em casa lá, não quero falar com ninguém, me dá 10 minutos aí. Entendeu? Me dá 10 minutos. Eu falo 10 minutos, mas dura que 1 hora. Que seja 1 hora, que seja 2 horas, você não precisa. Às vezes eu falo pra Amanda, vou tirar 10 minutos aqui, ó. 10 minutos? 10 minutos, daqui 10 minutos. Alexia, marcar 10 minutos. Não esquece, Alexia. Mas liga meu fiscal de descanso. Mas acho que ela não liga muito, porque ela também tem bastante. A Amanda precisa ficar sozinha. Ela tem bastante. E isso foi uma coisa muito legal que a gente entendeu, que no começo a gente se cobrava, um cobrava o outro, que era o quê? Tipo, às vezes eu quero assistir futebol, não é que, nossa, é um jogão, não, eu quero ficar ali, nem sei se eu vou ficar assistindo, eu quero olhar ali pro futebol. E ela, eu quero assistir a série tal. Pô, essa série eu não quero. Então, hoje assim, a gente assiste as nossas séries, a gente assiste, às vezes na hora do almoço, tá tudo no home office, almoça, assiste um pedaço de uma série. E aí, nesses momentos, ela vai em outra série paralela. Porque ela sabe que tem uma hora que eu vou, hoje eu não tô afim, né? Hoje eu quero assistir futebol, eu quero ficar no joguinho do celular, e aí ela fica na série dela, e tem dia que ela tem que ficar na série dela também. Ela também pede, não só eu. Aí ela vai, fica na série dela lá, eu fico no quarto, a gente dá esse hoje a gente entende isso. Pelo pouco que eu vi a Amanda, ela tem bastante. Ela precisa ficar. De um traço precisa ficar na dela. Ficar na dela lá e tal. Então isso é até importante. Porque você vai. Aí a gente foi aprendendo nas negociações, né? Já negociando. Conversar, né? Por isso que eu falo. E aí se conhecendo é melhor ainda. Fica e mais aí, prático. O que você disse, quando a pessoa tem essa necessidade mais alta e se ela se expõe muito durante o dia, pode ser que ela... Então, aí, ó, uma pessoa com alto grau de esquizoidia, que se expõe demais o dia todo às pessoas, então vamos supor que ela trabalha no atendimento ao cliente. Tá? Nossa, eu ia falar exatamente isso. Pensou se ela tem isso no cliente? Isso. Dependendo de quais são os outros traços dela, ela vai aguentar mais. Se ela tiver mais oralidade, se ela tiver mais rigidez, ela vai aguentar mais. Se ela tiver mais psicopatia, ela vai começar num dado momento a ficar mais ácida nos comentários, entendeu? Mais sarcástica. Não, sarcástico, entendeu? Tipo, já vai... Porque quando eu não aguento mais o contato, eu vou fazer de tudo pra evitar esse contato, pra afastar essas pessoas. Então eu vou começar a ser sarcástico, eu vou começar... Entendeu? Pode dar até problema de pele. Entendi. A pessoa pode até começar a ter uma alergia de pele, do tipo, pra ver se eu fico longe das pessoas. Então, o corpo vai dar sinal, entendeu? Então, uma pessoa dessa precisa, tá, mas ela tá na área de atendimento ao cliente, como é que a gente faz? Beleza, tem um atendimento ao cliente via chat, entendeu? Entendi. Bota ele lá no Dá um computador e fica lá. Entendeu? Bota ele de frente pra uma janelona, que ele possa ficar olhando a janelona e tal, chat, entendeu? Da hora. No chat, porque no chat como é que é? Você nunca sabe o que vai vir, né? Então, assim, o que for vir, ele vai usar a criatividade dele pra resolver aquele problema. Se você botar um masoquista num chat ou num atendimento que ele não sabe o que vai vir, pra ele é um porque ele precisa horror. ter ele precisa de um roteiro, ele precisa de segurança. Então se está no mesmo atendimento ao cliente, é melhor que ele esteja num lugar muito mais previsível e com roteiro. Então, ligar para os clientes, por exemplo, que ele sabe o que ele vai fazer, ele sabe o que ele vai encontrar, entendeu? Então, mesmo numa mesma área, se você tiver pessoas com vários traços de caráter, você consegue dividir pelo tipo de atividade. Quem prefere fazer todo dia parecido, quem não suporta a rotina, quem gosta de improvisar e deixe ela improvisar. Aí você bota um roteiro assim, ó, bem direitinho pro oral.
É pra fazer aqui, ó. Não dá. A KT. Mas você quer que faz algum roteiro? Você quer que manda algum... Eu falei, não, KT, deixa fluir. Porque o meu eu masoquista prefiro. mandou perguntar. Dela, eu até prefiro. Meu masoquista mandou perguntar Aí assim, seu ó, oral vai ter algum acalmou. roteiro? Aí eu disse, não, é legal, toca pau. Aí a Oral falou, eba, agora sou eu. Ela falou, viu? Vamos lá. Mas olha, você fica quietinho aí que dessa vez é meu. Entendeu? Agora Aí você... o masoquista fez assim. O masoquista falou, tá. Agora você é um outra hora eu programa de apareço. TV, aí tem roteiro, aí a postura é Aí diferente, a voz é diferente. Quando eu fiz a entrevista lá na TV Japi com a Alexandra, ela mandou o roteiro, porque tinha o quê? Eles têm uma dinâmica diferente. Sim. Aí beleza, aí meu masoquista estava super seguro, super tranquilo, sabia o que ia acontecer. Só que olha só, olha como aí são coisas que são quase contraditórias, né? O oral com o masoquista, os dois são emocionais, mas um quer falar, o outro não quer falar, um quer improvisar, o outro não gosta de improvisar, então eles são meio antagônicos, e eu tenho bastante dos dois, bem equilibrado. Como é que eu uso eles muito nos meus treinamentos? Todo treinamento que eu faço existe um roteiro. Existe. Eu faço uma timeline, o que é que eu pretendo falar, quanto tempo vai levar, um detalhamento e tudo Nossa, mais. cansei. Eu construo, eu preciso construir isso. A partir do momento que eu construir isso, eu não olho mais pra isso. Agora eu chego no Só pra treinamento, ter eu boto segurança. o roteiro lá e agora eu já sei o que eu vou fazer. Não. Então, se eu não puder improvisar... Então, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Vamos supor que uma empresa que tem um treinamento pronto me contrata para ser instrutora para dar aquele conteúdo daquele jeito. Aí, Nossa, Aí azedou pelo se eu não puder improvisar um pouco, sair um pouquinho do roteiro... Como que você fez no BNI? 6 meses, tinha acabado de ir pra online, que ela pegou a gestão inteira online. Quando alguém Como que você sumia, fez pra... É. E você não consegue nem ver as pessoas quando você tá Consegue ver apresentando a as tela. pessoas, Você aquela- vê 3 telinhas só e acabou, velho. aí você Que deu um recurso. dormindo assim. Mas você É. não percebeu mesmo que eu de vez em quando mudava os negócios. Não, que mudava aí, sim, eu claro, percebia. Mas, tipo... eu me divertia muito escolhendo a música, Ah, tem a entendi. frase da semana. eu faço- Essa eu era a escolho uma hora frase, pá. Duas da sua coisas. Era a hora. minha hora de, entendeu? De E reinar. o resto era pá, pá. E depois Porque eu no presencial eu sempre. sempre... 30 segundos. Porque no presencial eu senti É. essa diferença, essa dificuldade já. É, né? De manter, de falar sempre a mesma coisa e tal. Mas aí eu criava situações pra nem falar. Quando era o roteiro, eu falava, e aí, Betele, fala aí então Fala um sobre... pouquinho, Porque era o meu Eu comecei a jeito trazer de... algumas pessoas. Aí, não sei se vocês não vão lembrar, mas assim, a hora que eu apresentava a metodologia BNI, né? Que tinha a foto do Ivan e tal, e a gente fala sobre o que é. Cada vez eu falava de um jeito. Não, Aí você fala assim, percebi, nossa, a pessoa não sabe lógico. direito, porque cada vez ela fala de um Não. jeito. Não, Porque me incomoda falar exatamente do igual mesmo jeito todas é as ruim. vezes. Pra mim Então, também. treinamento eu faço isso, e aí o que eu faço? Beleza, eu fiz o roteiro, cheguei lá, na época de treinamento presencial era assim, né? Agora é mais fácil porque tá no online. Mas no presencial ia ser um dia inteiro de treinamento. Aí beleza, eu ia colocando o treinamento, mas eu tinha mais ou menos o que ia acontecer na cabeça, óbvio, Sabia. né? Você monta o treinamento e vai improvisando com as perguntas das pessoas, beleza, chegou no coffee break, eu ia lá no meu roteiro só pra ver. Só pra você Tô ver no onde você time, tava. não tô no O time, que falta? preciso Correr. adiantar alguma coisa, posso dar mais tempo de discussão. Então, assim, pra mim é importante ter um roteiro. Sim. Ponto. Pra tê-lo, não para segui-lo. Isso à eu risca. faço, mas eu não coloco mais o tempo. Antes eu colocava o tempo. Né? Aqui eu vou gastar 10 minutos, aqui eu vou gastar... Aí eu já excluí o tempo. Já. É. O tempo, não, eu coloco os tópicos, entendeu? Sim. Ó, aqui eu vou falar disso, aqui eu vou falar disso. Eu coloco porque pra definir Aqui eu vou fazer o break, exercício, olha aqui eu vou só, fazer o exercício. Porque eu quero botar um coffee break num horário que não vai me atrapalhar no meio do conteúdo. Ah, então, não, isso eu ajudo. entendeu? Então eu ajusto assim. Pra não É, quebrar não o... chega a ser quebrar, no pra nível. não Então, ser didático. É, Tem que é ser eu não didático. chego a ser no nível do tipo, essa fala vai levar 10 minutos, essa Não, 10 sim. ou essa 10. Mas tipo, vou falar sobre isso, vou falar isso, isso aqui uns 40 minutos. 40 minutos. Só pra eu... Mas eu preciso... E aí eu torço pra alguém fazer alguma pergunta pra eu falar outra coisa que não tava no roteiro. Não dar é uma- Uma pergunta aí, pô. Pra dar uma volta, né? É. pra dar uma mudada, trazer um exemplo de... E aí, às vezes, você fala, viu, então, alguém tem alguma pergunta? Ai, gente, não é? As pessoas não falam. Aí você olha e Gente, fala, fala. beleza, os esquizoides não vão fazer pergunta mesmo, os masoquistas Olha lá, ela também já não. filtra. Aí você olha e pega os rígidos, pega os rígidos. Os oralzinhos estão assim, ó. Pode falar. Pode falar. Entendeu? Você já sabe quem vai fazer. E tem os orais carentes também, não tem? O oral é carente, né? É. Nossa, todo treinamento. Vai dar treinamento, o cara quer falar. É. Tu começa até a olhar. Ah, não, mas pô, o quer falar pode ser Ah, mas carência ou pode depende. ser necessidade de aparecer. necessidade. É. Tem os dois. Então, Tem os dois. é um oral Rígido.
rígido que Se quer tiver oral aparecer? rígido, já Rígido. era. O rígido, ele gosta de estar em evidência desde que ele esteja perfeito. Então, se ele achar Acho que eu não tô que nessa ele fita aí, velho. tá começando a chegar. Viu? Tá acabando, viu, galera? Fica aí. Ele tá começando a chegar. Meu cabelo tá bom aqui? O objetivo era esse, a gente identificar o E dele. da barba sabe, né? Vocês perceberam? Entendi. Percebeu que da barba? Entendeu? Então, por exemplo, um rígido, muito rígido, ele pode... rígidos precisam brilhar, tá? Precisam brilhar, precisam estar em evidência, precisam de palco. Eles precisam de reconhecimento, tá? Se ele não estiver se sentindo perfeito, ou se ele achar que alguma vulnerabilidade dele vai aparecer, portanto ele vai ser fraco, ele pode negar uma oportunidade de brilhar só porque se eu for e não for perfeito, vai ser muito pior. Então eu nem vou. Entendi. Nem vou. Não, eu não queria Não mesmo. vou me comprometer. Fui eu que não quis ir. É. Não fui eu. Fui e não dei conta como eu achei que daria. Não, eu não quis ir. Você é estrela, não quer. Entendeu? Uma Não vez. brinca. Não, mas às vezes ele vai ser. Mas o nível de exigência dele é tão alto que se ele achar que ele Entendi, não vai Cali. ser, Tem a É outro possibilidade. ponto. É. É outro Entendi. é outro ponto. Ele vai ser. Todo mundo tá com a expectativa setada de que ele vai chegar lá e ele vai ter uma trajetória para aprender. E pra gente tá tudo bem. Mas pra ele, ele tem um grau de exigência tão alto, que se ele achar que ele não vai chegar lá já perfeito, ele é capaz de negar e falar De assim, negar a não, eu não oportunidade. Da hora. quero. Entendeu? Entendi. Muito obrigado, pessoal! E o que a gente chama da dor? É isso. Quando você toma decisões que te atrapalham por causa de não querer reviver a dor. Porque a dor do quê? A dor do rígido é a dor que a gente chama genericamente da traição. Não é bem da traição, é uma dor de exclusão. É uma dor de ser trocado por uma opção melhor. Então, se eu me mostrar frágil, vulnerável ou não perfeito, eu não vou ser mais a primeira opção. Então, como eu não quero que isso aconteça, eu já não vou. Quando uma coisa te atrapalha de caminhar pra frente só por causa disso, é viver na dor. O rígido sempre vai sentir essa dor. Ele sempre vai sentir isso. Só que se ele se deixar parar por conta disso, é o que a gente chama de viver na dor. Entendeu? Como se ele vai lidar com a dor. Ele é muito competitivo. Se ele usar a competitividade dele pra... Então, beleza. Isso eu não sou não. Não, né? Não. Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza. Vamos tirar um para o ímpar? Então, Quem foi melhor, eu ou o Tom como aqui? como apresentador? Não sou competitivo. Quem tá melhor aqui? Olha o medo. Ai, meu É Deus. mentira. Quais foram as melhores perguntas? As melhores perguntas. Eu tô de ressaca aqui, velho. Nem conta. Eu sou auditivo. Não sou... Você entendeu? Olha lá, hoje ele nem Olha quis aqui. participar. Olha aqui, ó. Você Nem quis entendeu? perder. Ele quis participar. Ele chegou aqui agora, Você sério. entendeu? Ele chegou fazendo isso, Capi. Falar a verdade, Pera, eu vim pera. por vir. Né? Você entendeu? Quem fez a melhor pergunta? Aí olha só o rígido. Isso aí fora, sai pra e se não gente. for eu? Eu tô de ressaca. É, lógico. Sai Ele pra ele gente. já deu a desculpa do tipo, se eu não fui perfeito, é Eu não porque quis. É porque Ele chegou aqui. Tá bom. Hoje acho que você devia tocar, que eu não tô muito. Entendeu? É isso mesmo. É isso mesmo. É, filho, a vida é dura. Você entendeu? A vida é Então dura é e isso. rígida, viu, pessoal? Dura e- É duro e rígido. Mas é engraçado, eu fiz umas Claro que engraçadinhas. é. Claro que é. Ele tem os seus pontinhos engraçados. Tem, claro que tem. Isso aí. Entendeu? Então é isso, a análise corporal é isso, é ajudar a pessoa a entender não só qual é o comportamento dela, como ela pensa, como ela sente, mas o porquê, que é que está por trás disso. Porque às vezes a pessoa não está conseguindo atingir um negócio, ela não consegue fazer o que precisa ser feito, ou ela está sempre patinando em alguma coisa, e o corpo dela vai dizer o porquê. Tipo assim, ó, você está E às evitando vezes essa é um dor, número assim, ou né? você está buscando isso. Entendi. Entendeu? Quais as coisas que você... Primeiros passos para você fazer isso. Eu sempre... Não adianta. Sentou comigo numa sessão, você vai sair com tarefa. Se não vai fazer, é um problema seu, mas vai sair com tarefa. É isso aí. Sempre. Eu gosto. Eu não consigo. É adulto, velho. Tá pagando. Tô É te dando um adulto. negócio, Te você não dando vai um negócio, fazer? eu tenho que fazer um negócio para você fazer. Então, vai sair com ações. Às vezes, as ações são muito simples, como essa que eu falei. Tem traços que eu vou mandar. Respeite a sua necessidade de ficar sozinho. Tem traços que eu vou dizer, cara, busque um amigo para os homens ou busque uma amiga para as mulheres. Mas assim, amigar não é um bando de... Busca uma amiga que você pode falar e tá tudo certo, entendeu? Aqueles Sim. amigos que você pode falar tudo, sem filtro, entendeu? Ser escutada. Porque não dá para você exigir que o seu cônjuge consiga ouvir tudo que você tem para dizer.
Eu não posso exigir isso do meu marido, ele não vai dar. Jamais. Ele não dá conta. Não vai conseguir judiação. Tenho dó. Então, não tenho dó porque eu faço isso. Eu tô aqui falando pra caramba hoje. Nossa, hoje vai chegar. Nossa, hoje eu vou chegar em casa e levinha, vou Vai falar. falar, nossa. Catê, vai lá semana que vem. Olha, mandou mensagem aqui lá. já. Tem como Ele vai falar, levar? viu? Não dá pra você fazer isso toda vez. Vamos abrir um podcast com a KT. Ó, quer ver um oral feliz? Sábado eu fui pro escritório, lá na República, a Priscila estava lá. Ixi, aí, Priscila vai. também tem bastante oral. Aí o que a gente fez? Muito tempo que a gente não se via. A gente falou umas 2h30 seguidas, aí a gente falou, vamos almoçar. Aí a gente foi almoçar lá na Stop Brasil, tipo um lugar gostoso, porque o oral, tudo é sensação. Então o lugar é gostoso, o clima é agradável, A música, a bonito, luz. uma musiquinha boa, O é talher. tranquilo. A comida é gostosa, porque o oral gosta de comer. Gosta de comer, é importante pro oral comer. Então ele precisa comer comidas gostosas, porque se ele comer comidas saborosas, aquilo que ele gosta com frequência, ele não vai precisar se descabelar na comida, porque ele entende que ele pode ter essa sensação de prazer sempre, entendeu? Entendi. Aí a gente falou mais um tantão almoçando. Almoçou Pensa, cheguei mais em casa 2 horas sábado e à meia. tarde, ó. Na paz do Senhor. A mamãe, Olha que a mamãe fofa. Porque eu tenho o modelo mamãe bruxa má, o modelo mamãe fofa. Viu só? E às vezes é uma Acontece. necessidade É um que não recurso. está sendo atendida. Entendeu? Essa coisa de trabalhar muito online, os orais são os que mais sofrem. São os que mais sofrem. Porque por mais que você faça reunião virtual, ajuda, Não não é é a mesma a mesma coisa. Não é. Jamais. Para o oral não é Jamais. Não é, outra pegada. Pro esquizoide tá ótimo. Sou eu? Você tá olhando pra mim? Não, mas pros tá. esquizoides... Não, olhou pra Não, mim. você não tem tanto esquizoide. Ah, mas Mas eu pros vou esquizoides dizer, tá Catê, ótimo. quando fechou mesmo a primeira vez que fechou as coisas e tal, não tava vindo ninguém aqui. E eu vinha só pra ficar aqui, porque eu tinha que sair de casa, né? E quando vinha alguém, parecia que Meu era o Deus. cachorrinho que abriu o portãozinho Você assim. vinha abandonando. Nossa! Vem aqui, ó. Fica lá mexendo. Gente, é isso Mas, mesmo. cara, É isso é mesmo. doidão. E aí a pessoa foge dessa dor, porque ela pode fugir da dor ou não está atendendo uma necessidade. É. Tudo que você faz, ou você tá buscando algo, então todo traço tá buscando alguma coisa, tá buscando um reconhecimento, tá buscando um colo, uma atenção, né? Tá buscando ficar sozinho. Então ele tem o que ele busca e tem o que ele tá evitando. Ele tá Então a gente evitando. precisa entender qual é o traço que tá na dor. Então, na devolutiva eu faço isso e dou os primeiros passos. São os primeiros passos, a primeira coisa. Se é algo um pouco mais complicado ou alguma coisa que a pessoa fala, nossa, mas isso eu quero muito resolver. Ou precisa de ajuda. Você dá acompanhamento, aí a gente faz uma outra coisa que é a aplicação da chave mestra. Que aí é o quê? A gente vai pegar um problema circunstancial. Qual é o problema? É esse. Então, para esse problema, a gente vai olhar exatamente qual traço está jogando a favor, está jogando contra. Pra gente entender, então quem tá jogando a favor, o que a gente precisa fazer para manter esse traço bem, para ele não entrar na dor, e como a gente começa a levar cada traço que tá na dor, que está revivendo as suas dores, para o recurso. Então aí a gente pode ter normalmente 3 a 5 sessões, vai depender muito do tipo de gráfico que a pessoa tem, do tamanho do problema que a pessoa tem. A cada sessão a gente vai pegar um traço. Então, beleza. Então, é esse traço que tá na dor. Então, o que é que tá acontecendo que tá deixando ele na dor? O que é que você pode fazer? E é o momento que ela tá passando também. O que você vai ter que mudar? Porque, assim, não tem milagre. Você vai ter que mudar alguma coisa nos seus ambientes. Entendeu? Entendi. Porque se você está vivendo uma dor, é uma dor que os seus ambientes estão proporcionando. Ou é você mesmo, que às vezes é um traço proporcionando o outro. Passei por isso. Durante a formação, entendi algumas coisas. Brigando com o outro, uma briga interna ali. Porque eu tenho rígido, masoquista e oral. Então, rígido e masoquista é como se fossem assim, 2 traços adultos perfeccionistas que, né, assim, não querem se expor de jeito nenhum. E um oral ali. Que é. Entendeu? Que você sim. Então, eu era uma pessoa, sempre, eu era uma pessoa, até essa formação, eu era uma pessoa que era dificilmente alguém me via chorar. Dificilmente. As Por causa minhas... do rígido e do masoquista. Rígido e masoquista juntos? Mas, rapaz, no MBA, meu apelido era General. Ai, que palhaçada. General, Eu não sei por que isso, também não precisava ser General tudo isso. Berganton. Não precisava ser isso, mas era até hoje no A grupo. O próxima pessoal quando vez, manda, né? fala General, entendeu? Eu falo, "Caramba, velho." Aonde eu trabalhava, eu tinha todo mundo tinha essa visão de que nada abala a KT, nada abala, pode botar pressão que ela aguenta, o mundo pode estar caindo e ela não perde a pose. Tipo, nunca ninguém me viu chorar, não significa que eu nunca chorei. Mas absolutamente ninguém viu, isso é um fato. E aí, durante a formação, eu entendi que... Aí, beleza, fala muito do ambiente.
Aí eu falava, hoje eu não vivo num ambiente que eu não possa chorar. Meu marido não é o tipo de marido que fala assim, você tá chorando por quê? Para de besteira. Não é. Então por que eu não choro? Era a minha rígida que não deixava eu chorar. Entendi. Entendeu? Pra manter Pra manter a pose, porque quem chora é fraco. E portanto você não vai ser fraco aqui. Sim. Então imagina lá dentro, fala assim, não vai chorar aqui. E o outro berrando. Não vai chorar aqui. Aquela criança desesperada querendo chorar, porque o oral é um bebê, pensa no Sim. bebê. Desesperado querendo chorar. E a rígida falando, aqui não. O oral é o Quiser fofinho. chorar, Agora é o show. fofinho. Agora Quiser o show. chorar, vai ser a hora que você entrar no carro sozinho, entendeu? Então, eu vivi por muito tempo isso no mundo corporativo e entendi que era o meu jeito de agir, que era o meu jeito. Aí hoje eu percebo, já tô bem mais ok com chorar. E esse conflito interno é muito louco, né? Porque às vezes a pessoa tá assim, não, eu quero me expor. Vamos falar do rígido. Não sei porquê, mas vamos Não falar. sei porque eu vou falar. Eu quero me expor, tal. Não, mas não vou fazer. E aí começa a briga. A pessoa Conflito pode interno começar gigante. a briga. Um conflito interno. Os Mesmo conflitos sendo internos uma necessidade, né? Não só a dor. A necessidade do rígido é de é brilhar. de brilhar. Ele quer, mas ele não quer passar pela dor que... E aí chegou ali. Essa loucura. É isso aí, entendeu? É muito comum quando você tem uma coisa que é típica do seu traço e você não está fazendo, certeza que ou o ambiente ou algum outro traço seu não está deixando. E aí a pessoa pode perceber isso. E ela pode também, né, fazer uma análise minha. Vocês querem que eu... Não! E deixa gravado aí que é pra eu lembrar. Pra lembrar depois. Não, porque a pessoa pode perceber, nossa, eu tenho uma necessidade de brilhar, e eu começo a receber feedbacks, e aí todo mundo falando, e eu percebo que, pô, às vezes eu tô atrapalhando. Aqui o programa pra falar com a KT e daqui a pouco eu tô cortando, aí a pessoa pode também se fechar. Pode. Ela entende que é uma coisa que ela necessita, que pode ser que ela faça bem, ou ela acha que faz bem, mas por receber feedback tá muito exagerado. Aí ela pode também... Pode sofrer. exagerar do outro lado. Aí ela Isso. fala, então eu vou me anular. Ela aqui vai pra do não ser- 8 pro 80, ou do 80 pro 8 e não fica ali no balancê. Exatamente. Doideira, né? Entendeu? Muito doido. Doideira. KT, pro pessoal que vai te procurar nas redes sociais, como que acha? Caterine Berganton. Berganton. Caterine Caterine com... com C, não tem H. Bem É isso simples. que eu ia falar. Berganton Você tá com procurando aí já? N Não? no final. Então Não, tá procurando ele já. Não sei, velho. Já me Foi segue. falar de rede social, De ele rede pegou o social, ele celular. pegou. Não. Não, Caterine então, beleza. Berganton em todas, no Facebook, no Instagram. Então é isso. Quer fazer a pergunta final? KT, por que realmente, em uma frase, Em uma frase. Ai, pro Caterine, oral. Caterine. Você fala pro oral, fala em uma frase. Ele fala, ferrou, cara. Eu não vou falar palavrão, tá? Ferrou. Pode falar. KT, seus 30 segundos aqui, nós estamos com muita gente no grupo, tem apenas 30 segundos para falar o porquê quem está ouvindo esse podcast precisa conhecer e fazer uma avaliação. Corporal. Uma Corporal. análise corporal. Completamente. 3, 2, valendo! Precisa fazer uma análise corporal somente se você quiser de verdade saber quem você é e você tiver a coragem de ser só quem você é. Pô, Sem ser o que as pessoas esperam de você. show de bola. 13 segundos. E se for... ela vai ter que... Pronto. Não, mandou Craquete, bem, corta. Mandou bem. Tá bom? Mas Então, é se você isso. quer saber, ter uma viagem de autoconhecimento, se você quer, consequentemente, ouvir, vai ter que ouvir, entender. Por isso que eu falo da coragem de entender quem você é e aceitar ser quem você é. E entender como é que você age, por que você age assim e por que os outros ao seu redor agem dessa forma. Tem corajoso aí? Entre em contato com a KT. É isso. KT, obrigado mais uma Eu que vez por ter agradeço. vindo aqui no nosso espaço. Espero que tenha sido de muito valor pro pessoal. Eu adoro esse tema, eu fico aqui 2, 3 horas Não conversando. fala isso que ela vai continuar. Mas Ela nós acabou vamos, de nós falar. vamos parar aqui e até chegar o próximo convidado a gente vai ficar Vai conversando. acabar batendo. Ela vai ficar nos bastidores pra acompanhar o próximo. KT dessa. Quando eu chamei ela, eu falei, KT, você vem? Lógico, eu vou. Agora? Ah, não, só semana que vem, tá? Então é isso, gente. Acompanhe então o PitacoCast nas redes sociais e também agora no YouTube com o apoio aí da Ernest Produções que está aqui com a gente na Live Work. Fechado. Valeu!